Fala galera, tudo bom? Hoje estamos começando um projeto novo aqui na barbearia, vai ser o Chicos Podcast. Um projeto que já vem há alguns anos, algum tempo a gente vem desenvolvendo aqui na barbearia e é um projeto que Deus colocou na minha mão, na mão aqui da barbearia e estou muito feliz hoje de estar começando esse primeiro podcast aqui, esse primeiro episódio. Hoje aqui estou com o meu convidado, agradeço aqui a ele pelo convite, Capitão Elton, Major Elton, né? Já comecei errando, Major Elton. E o que muita gente perguntou, o que é o Chicos Podcast? O Chicos Podcast é nada menos que uma conversa entre amigos, uma conversa pra gente falar, pra gente falar de negócios, pra gente falar de negócios, pra gente falar de um papo bom. E isso aqui, graças a Deus, está dando muito certo. E passar a bola para o Major, ele vai se apresentar. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos, né? É uma satisfação, Luiz Carlos, estar aqui e ser o primeiro, né? Desse seu projeto, que é um projeto muito importante e inteligente. A gente fica satisfeito e honrado pelo convite. Cumprimentar a minha esposa, que está aqui, minha filha também está aqui também, e todos que estão assistindo o podcast, né? Que estão apoiando. Eu acredito que tem muitos amigos nossos, meu e seu, sim, e particular de cada um, que está dando apoio. Os bastidores, muitas pessoas me procuraram, querendo dar apoio ao projeto. E assim, fica feliz demais, né, Luiz Carlos? Sim, eu particularmente, eu estou muito feliz quando eu cheguei para você. A gente já vinha conversando na cadeira do barbeiro, a gente já tinha várias conversas boas. E eu tenho esse ecossistema aqui na barbearia que vem muita gente, muito papo bom aqui. E assim, eu me perguntei, por que não? Por que não transmitir? Por que não mais gente saber dessas conversas boas? E assim, e você veio como paraquedas, né? Eu caí, quando falei com você do projeto, você me incentivou, você disse, vamos para frente, vamos para cima. E é isso aqui, estou lhe agradecendo em primeira mão aqui. Vai ser agora, vamos começar, né? Vamos começar. Primeiro que eu quero dizer aqui, você se apresente, suas credenciais aí ao público. Pronto, eu sou o Major Elton, né? Eu sou o Major Elton, eu tenho 42 anos. Eu hoje estou major, eu comando a cidade de Uraúna, 2ª Companhia do 6º Batalhão. E aquela região é uma região que passou um tempo muito complexa, entendeu? Eu sou bacharel em segurança pública, eu sou oficial de carreira, também sou bacharel em Direito pela Universidade Federal, da Universidade Federal de Campina Grande, e isso também me ajudou bastante na minha carreira em si, entendeu? Eu tenho 22 anos de polícia já. Já tem um tempinho. Eu ingressei na Briosa, Polícia Militar da Paraíba, no ano 2004, e desde então viemos fazendo um trabalho positivo. Fui direcionado para o Sertão. Você não, no caso, você não é natural de Souza? Não sou natural de Souza. Eu vou começar a contar a minha história pelo início. Na verdade, eu sou natural de Cabedelo. Com 14 anos, meus pais se mudaram para a cidade de João Pessoa e eu vim estudar até no Liceu Paraibano, na época. Quando terminei meu ensino médio, eu fui vestibular para Ciências Biológicas. Cursei ainda 4 períodos. Tudo a ver com a polícia. Cursei 4 períodos de Ciências Biológicas e durante o curso de Ciências Biológicas eu também comecei a trabalhar no comércio. Trabalhei na antiga loja Maia, que hoje é Magazine Luiza, né? Passei um período lá e já tinha conhecido o CFO na época do Liceu Paraibano, porque os cadetes vieram no colégio fazer uma apresentação sobre o CFO. E na época eu tinha conhecido o curso de formações. Me interessei na época, mas como é um curso muito concorrido, eu não achava que eu era capaz de passar, na verdade, entendeu? E quando nessa correria de universidade, correria de trabalho, eu vi que eu estava passando minha vida e eu não estava aproveitando realmente assim meu potencial, e de imediato eu pedi baixa. Eu pedi demissão do emprego. Isso você já tinha quantos anos? Eu tinha entre 18 e 19 anos. Eu entrei muito cedo na universidade, acabou o ensino médio, eu já entrei logo. Aí passei 17, 18 anos na faculdade, que foram 4 períodos na verdade, e foi nesse período que eu decidi, rapaz, eu vou fazer isso. Por quê? Curso de formações oficiais, ele já é um curso superior,
entendeu? Ele já é um curso superior e ele é uma carreira. Então, assim, eu vi naquele curso ali a oportunidade de eu conseguir duas coisas, né? Ter meu curso superior e já ter uma carreira com salário, com emprego e realmente uma carreira muito boa. Eu sou modestamente falando, entendeu? É uma carreira, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi entrar num curso de formação de oficiais, entendeu? A polícia mudou minha vida, a verdade é essa. Então, tentei, eu parei tudo naquela época, aquele período, Luiz Carlos. Pedi demissão do emprego, tranquei minha faculdade e era só estudar. Estudava de manhã, tarde e noite e eu posso dizer a vocês todos, entendeu? A coisa mais importante da vida é o estudo, porque é uma coisa que ninguém lhe tira. Conhecimento, né? O conhecimento, o estudo, a sabedoria, meu irmão, é uma coisa que ninguém lhe tira. Então, estudar, se eu não tivesse passado naquele período, teria tentado no outro ano. Todo o conhecimento que eu adquiri naquele período tinha ficado cumulativo para o outro ano. Sim. Então, assim, isso já é uma coisa muito positiva. Passei, tive a sorte de passar, ou tive o empenho de passar, digamos assim, no curso de formação de oficiais. Foi difícil porque o curso na época, ele era feito pelo vestibular, entendeu? Como fosse um curso... É muito diferente do como é hoje, né? De hoje. Antes era o processo seletivo seriado, né? Que era um vestibular, e você se inscrevia como se fosse para um curso da faculdade, sim, entendeu? Aí todas aquelas etapas você passava. E eu tive o azar, na verdade, que todo ano eram 25 vagas para masculino e 5 feminino. No ano que eu fiz, foram apenas 15 vagas para masculino e 5 feminino. E é tanto que estourou a concorrência. A concorrência foi maior que a medicina naquele ano. Entendeu? Então, assim, a princípio, muitas pessoas achavam que eu nem tinha capacidade de passar. Entendeu? Mas mesmo assim, Deus me abençoou. Passei em 13º de 15 vagas. Entrou. Entendeu? Entrei, não importa. Podia ter passado 15º. O importante era estar lá dentro. Entendeu? E fui cursar o curso de formação de oficiais. Para mim, era outro mundo. Porque eu não tenho ninguém na família militar. Eu nunca não servi. No caso, você rompeu essa bolha na sua família, né? Rompi a bolha. Meu pai e minha mãe até indagaram, quer ser polícia mesmo, porque eles não tinham conhecimento. Hoje, realmente, tenho orgulho de mim, com toda sinceridade e modéstia, parte. Entendeu? Mas na época era um desafio, porque na minha casa, eu não fui criado. Minha mãe é do lar, meu pai trabalhava, meu pai é ferroviário, e minha mãe é do lar. E assim, praticamente a minha mãe fazia tudo. Sim. Até de botar a comida no prato. Até minha esposa até brinca até hoje que se chegar lá em casa, ela bota a comida até no prato da gente. E assim, eu nunca tinha lavado uma roupa, nunca tinha arrumado uma roupa, não tinha feito uma faxina pesada, entendeu? Não tinha... Foi um novo para você, Foi novo, foi um desafio. Entendeu? E todo desafio novo é assustador. Não tem como não ser assustador. Entendeu? Para mim ali, realmente no início sofri muito. Não vou mentir que sofri, mas foi um sofrimento que me amadureceu, que me fez, a superação dessa dificuldade, desse novo, me fez mudar. No curso de formação oficiais tem uma brincadeirazinha que é igual a formol, né? Você bota a fruta e a fruta amadurece mais rápido lá dentro. Até porque quando você é formado, você vai liderar, você vai ser líder. Então não tem cabimento. Muita gente não entende assim, né? Porque como você já foi para um curso de operações especiais, né? Já não é que nem esses que fazem, começa com cabo, né? É soldado. Começa com soldado até chegar, né? Não, é bom você ter puxado até esse assunto para ficar mais fácil de explicar, né? Porque para mim parece comum, né? Mas realmente muita gente não entende. Para entrar na polícia, você tem duas formas de entrar na polícia. Você pode entrar como oficial, que já é como cadete, aspirante, tenente, que é uma carreira de oficial, ou você pode fazer o concurso para soldado. Só um exemplo, oficial é que já vai ter que liderar. Liderar, exatamente. A função de gestor, já é um gestor. Então, como é as patentes da polícia? É soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Subtenente, aspirante oficial, que é o cadete que termina o curso de formação oficial e acaba recém-formado, ele sai como aspirante. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel. Terminou. Você fez o concurso para soldado. Você vai entrar como soldado, entendeu? Como é que vai galgar a sua carreira? Hoje foi modificado a lei, né, a legislação, e dá direito ao soldado, independente dele fazer algum concurso interno ou não, ele consegue chegar no final da carreira dele como subtenente. Como é que funciona? A cada 7 anos, ele tem direito à promoção. Então, mas automaticamente? Automaticamente. Tem um curso básico, como fosse um curso básico interno, que você tem direito automaticamente.
se tiver com as condições legais, estiver respondendo o processo, se não tiver com afastamento médico, Sei. aí você automaticamente já faz esse cursozinho de 2, 3 meses, entendeu? Com a função de habilitação e você vai ser promovido. Como são agora, na época que eu entrei na polícia, eram 30 anos já tem direito a se aposentar. Hoje aumentou para 35, com a mudança da lei federal. Então, se você contar, 7 anos cabo, 7 anos sargento, 7 anos segundo sargento, 7 anos primeiro sargento, 7 anos, se aposentou, 35 anos, subtenente. Entendeu? Tem esse direito. Hoje o policial ele entrou como soldado, ele vai se aposentar como subtenente, que é interessante. O oficial tem umas diferenças. Entendeu? O oficial realmente, até capitão, você é tempo de serviço. Tem o tempo de serviço. Automaticamente, tendo vaga, você é promovido. A partir de capitão, você pode ser promovido ou por tempo de serviço ou por merecimento. Aí afunila. Entendeu? Sim. Aí, porque também a gente tem que entender que a função de major, a função de tenente-coronel e a função de coronel é uma função estratégica na polícia. Então, realmente você tem que estar habilitado, você tem que ter uma noção melhor. É interessante valorizar quem se esforça mais. Então, é isso. Vai perguntar ou quer que eu continue? Continue, eu vou continuando. Mas um motivo que você entrou na polícia nessa carreira que você... Rapaz, eu vou ser muito sincero a você. Eu sempre fui uma criança muito agitada, né? Sempre fui muito imperativo? Imperativo. Eu acho que fosse hoje, a gente era diagnosticado... qualquer coisa hoje, né? Com alguma coisa. Mas eu sempre fui muito agitado, sempre gostei de movimento, sempre gostei de esporte, sempre gostei de arte marcial, sempre gostei da agitação em si, sempre gostei de essa coisa de proteger, de servir, sempre achei bonito. Entendeu? E assim, como qualquer criança, a gente acha bonito. Uma pessoa fardada, eu admirava isso, sempre admirei isso. Isso chamou sua atenção. Chamou a atenção. E sem contar que a questão da carreira, né, meu irmão? Hoje em dia, não é todo emprego que dá uma carreira a você, como a polícia militar. Você entra, tem credibilidade, tem respeito, entendeu? É uma profissão muito bonita, eu sou sincero, eu sou suspeito de falar que eu sou da profissão, mas hoje em dia, os Carlos, a gente tinha uma época que as crianças passavam, os pais mandavam as crianças ter medo da polícia. Hoje eu morro de orgulho que a gente passa num lugar e a criança vem para perto da gente para abraçar a polícia, ou presta continência, ou dá tchau, ou quer tirar uma foto com o policial, ou chama a guarnição para o seu aniversário, entendeu? É o que mais a gente vê aí. A gente vê bastante, isso não acontecia há 20 anos atrás, entendeu? Então assim, eu vejo uma evolução enorme nisso na polícia, uma credibilidade enorme, isso é bonito, isso é ensinar a nova geração que tem que respeitar a polícia, tem que admirar a polícia, é o primeiro passo para melhorar a segurança pública do país. Entendeu? Então, quando terminei o curso de formação oficiais, na época lá, eram só 20 homens, né? 20 policiais, 15 homens, 5 mulheres, e de imediato fomos distribuídos todos para o interior. Na minha turma ficou ninguém na capital. Caso terminou, você já veio para cá? Foi. Já veio pro sertão? Eu vim aspirante. Na época só existiam 6 batalhões aqui na Paraíba, né? E na época o 6º batalhão, que é em Cajazeiras, ele cobria a cidade de Souza, cobria até a cidade de Conceição, entendeu? Era a companhia interna, que é Cajazeiras, que cobria aquela região de Cajazeiras, a segunda companhia era Souza e a terceira companhia era Conceição. Quando chegamos, então o Coronel Chaves, que infelizmente até faleceu no acidente de carro, era meu comandante na época lá no batalhão, do 6º batalhão, e fizemos um rodízio, estagiando. Aí eu conheci o policiamento de Conceição, conheci o Iraúna, conheci Cajazeiras e conheci Souza. Tempo em cada local, passou, né? Acho que foi 2 meses em cada, até eu sair promovido a segundo tenente. E como Souza era o mais próximo de uma pessoa, era mais interessante para mim, porque eu já ganhava 40 quilômetros, entendeu? Para ir para casa. Era melhor. Mas você, nessa época, folga, você ia para João Pessoa? Era folga e ia para João Pessoa. Assim. Conhecia ninguém, né, na cidade? Quando o pessoal da minha turma estava por aqui, a gente ainda saía, conhecia e tal, mas normalmente quando eu estava em folga eu descia para João Pessoa. Aí quando chegou, tive a sorte de encontrar na época num batalhão, na companhia de Souza, segunda companhia, o comandante era o então Major Ronildo, que hoje é o comandante-geral da polícia, né? Ele era o comandante de Souza, e assim foi uma experiência positiva, por quê? Porque o Major Ronildo tinha capacidade, tanto que hoje ele é o comandante-geral da polícia, né? Por aí você tira. E assim, foi uma experiência positiva. A primeira experiência que eu tive como aspirante foi logo com o Major Ronildo. Então assim, foi uma experiência tremenda, aprendi muito.
amadureci muito nesse Eu comando creio que dele. você se espelhou muito nele. Me espelhei, com certeza. Eu gosto de me espelhar quem está à frente, porque quem está à frente já foi e às vezes está voltando do caminho. E isso é positivo para a gente, entendeu? Então, trabalhei aqui. Depois disso, tive a oportunidade de comandar Pombal, companhia de Pombal, a companhia em São José de Piranhas. Depois de São José de Piranhas, eu assumi o Choque, na época do Choque, e comandei o Choque por um período também, um período que foi muito conturbado, com revista de presídio. No Choque você já era, então, capitão? Eu não? era segundo tenente, eu era primeiro tenente já primeiro tenente. Eu lembro que eu tenho uma foto do primeiro tenente, quando eu saí capitão, quando fui primeiro capitão, eu lembro que minha menina tinha 6 meses de idade, mas nessa época Emily ainda não existia não, né, Érica? Aí eu fui pro Choque, foi uma época, como eu falei antes, teve muita revista de presídio, muito mesmo, a gente tinha muito contato com preso. Você falou de um assunto interessante, dos presídios, né? E hoje você até que, como profissional na área, você até tem como relatar como que é, que muita gente não tem noção de o que é um presídio, se é desumano, como que funciona, capitão? Major, você errei de novo. Deixa eu dizer, rapaz, o presídio é complicado. Eu até brinco, em muitos lugares que eu chego, que tem um cheiro dentro do presídio, um cheiro característico. Não sei se é um cheiro de gente entulhada, não sei não, bicho, é um cheiro estranho. É um cheiro específico, né? É um cheiro específico, meu irmão, que assim, toda vez que eu chegava no presídio, eu sentia aquele cheiro, me fazia um mal, entendeu? Nós que acreditamos em Deus, somos cristão. Acho que a energia uma energia, bicho, é uma energia complicada, né? pesada. E eu acredito o seguinte, meu irmão, eu acho que é um ambiente desumano, realmente. Não estou dizendo que não estou dizendo que quem cometeu um crime não deve pagar. Mas eu acho que o ser humano ele tem que ter a oportunidade de melhorar. Ele tem que ter tem que ter uma saída, entendeu? Eu acho que hoje o problema do presídio, que é um depósito humano, sim, acho que é um depósito humano, sim, mas é necessário a pessoa cumprir a pena, entendeu? Mas ele tem que ter alguma ajuda ali, caso ele queira mudar. Quando ele sai, ele está condenado a 10 anos, eu fui condenado a 10 anos, ele no 11º ano ele vai fazer o que da vida dele? Entendeu? Ele já está num ambiente com vários presos, a influência já é horrível para ele já, entendeu? Se realmente você cometer um crime que você quer mudar, como é que você vai fazer? O que você vai fazer para mudar? E hoje no sistema penitenciário, né, do brasileiro, na maioria desses criminosos saem piores, né? Porque o ambiente molda o homem, né, Luiz Carlos? O ambiente molda o homem, então assim, é complicado a situação. Eu acho que era para ter mais uns projetos espirituais para poder melhorar essa parte de espírito, de educação, oportunidade, Então, e de formação também, né? De formação, alguma associação que pudesse não ficar com bandeira gritando para o preso ser solto, e sim que desse exigindo direitos. Por exemplo, o cara está preso, aí saiu. Automaticamente tem uma associação ali que vincule ele para ele fazer um trabalho que seja por dar uma árvore para a prefeitura, que seja remunerado para ele sustentar a família dele. Porque se ele vai sair de lá e não vai ter oportunidade, ele vai fazer o quê? Vai voltar para o que ele fazia. Se assaltar, vai voltar a assaltar. Se traficar, vai voltar a traficar. Entendeu? Então, assim, eu vejo que tem que cumprir a pena pelo pé. Se errou, tem que cumprir a pena. Ele tem que saber, no Brasil, não pode passar a mão na cabeça de bandido. Tem que dizer, aí você fez a pena, você vai cumprir sua pena. Mas, quando você terminar a sua pena, se você quiser ser o cidadão, ter cidadania novamente, ter seus direitos novamente, você está aqui, o trabalho. Toma, o trabalho que você fazer. Então, assim, é uma crença minha própria, lógico, entendeu? Reintegrar, né? Reintegrar literalmente. A gente, assim, na teoria, é tudo bonito, né? Para eles é tudo bonito, mas quando você que trabalha na área, quando vai ver na prática, sabe que não é. É complicado. Aí, pronto. Esse período do BOPE foi um período realmente, uma experiência enorme, porque o BOPE, na época que trabalhávamos, ele fazia tudo, né? Porque hoje existem as equipes, né, para fazer cada coisa, no BOPE geral. Mas na época que foi criado o BOPE, inicialmente, fazíamos tudo, né? Tinha um assalto, uma revista presídio, fazíamos, BOPE. O presídio virou, que é a rebelião do presídio, BOPE. Um assalto a um banco, BOPE. Entendeu? Uma ocorrência com refém, BOPE.
Entendeu? Tudo era mas BOPE. era- Um apoio, um RP, um doido tá surtado. BOPE. Bob. Mas era remunerado? Não, lógico que não. Era pelo amor à farda. É. Realmente, assim, tem esse contraponto, lógico, que até a brincadeira da tropa de elite, né? Com a faca na caveira, nada na carteira, né? Nada na carteira, Mas, é. assim, eu digo a vocês que é uma honra trabalhar numa tropa especial, porque você se sente valorizado, entendeu? É reconhecido e você está entre os melhores. Assim, você é uma satisfação em qualquer lugar. É melhor você ser o pior entre os melhores que o melhor entre os piores. Sim. Então, assim, eu sempre considerei isso, estar no BOPE ali, eu estava entre os melhores. Então, assim, eu me sentia muito bem. E aquilo ali lhe eleva e Com valoriza, certeza. melhora você. Você tá num ambiente de pessoas que pensam em crescer, né? Com certeza. Aí, depois do BOPE, eu tive a oportunidade durante o BOPE, a companhia do BOPE era em Patos, entendeu? Era 6 companhias em Patos. Aí, as 6 companhias eram em Patos e tinha um pelotão em Souza e um pelotão do BOPE em Cajazeiras. Aí, depois, eu antes era só comandante de Souza, depois eu me tornei comandante da companhia total. Aí eu comandava essa unidade que era em Patos, mas que era subordinado de Souza e Cajazeiras. Comandava praticamente o BOPE do sertão todo. Entendeu? Aí, depois dessa situação do BOPE, passei ainda acho que uns 2 anos, 3 anos no BOPE. E eu tive um convite de voltar para Souza. E voltei para Souza. Em Souza, comandei a primeira companhia, que é a companhia interna, que gere a cidade de Souza em si. Depois tive a oportunidade de comandar a segunda companhia, que é uma companhia de destacamentos. O que é isso? Ela é responsável pelas cidades circunvizinhas da cidade de Souza. Aparecida é a sede da segunda companhia. São Francisco, Santa Cruz, Vierópolis, Lastro, Marisópolis, Nazarezinho e São José da Tapada. O que é que complicava muito nessa região? Era a questão dos extremos, né? Santa Cruz e São José da Tapada era mais complicado, porque era mais distante da sede. Durante esse comando conseguimos fundar a sede, que antes era só um destacamento pequenininho em Aparecida. Conseguir uma casa, inauguramos a casa com estrutura melhor. Inclusive existe um projeto da prefeitura construir a companhia de Aparecida hoje. Já existe até uma verba conseguida pelo deputado Gilberto Silva na conta da prefeitura, está para ser licitado a construção do prédio. Então Aparecida vai ser uma das primeiras cidades da Paraíba a ter uma companhia construída do zero mesmo. Entendeu? Assim. E no sertão principalmente. Muito bom, né? Certeza. Depois disso, foi exatamente no período o ano passado, que eu fui promovido a major, né? Foi em agosto de 2005. 2025, melhor. Foi agosto de 2025. Tá recente. Falar pro pessoal, por isso que eu tô chamando ele de capitão, porque foi recente, né? Eu vou me major agora. Tá se acostumando, o pessoal tá se acostumando ainda. Aí, quando eu fui promovido a major, o que aconteceu? Muitas pessoas me perguntam por que eu saí de Souza, quando eu fui promovido a major. Na verdade, porque as pessoas às vezes não entendem, cada promoção, ela é compatível com o cargo, com a função. Entendeu? Então, a função de companhia interna, como não era lá na situação Aparecida, ficou pequeno para um major. Entendeu? Digamos assim. Então, no mesmo tempo que eu fui promovido a major, o então major Zanata, que hoje é coronel Zanata, comandava o Iraúna. E ele foi promovido a coronel. E abriu a vaga. Aí ficou pequeno para ele o Iraúna, entendeu? Sei. Então, assim, eu fui para o Iraúna, tive o convite do coronel Hugo, que é o comandante do 6º Batalhão, meu amigo particular, coronel Hugo. Um abraço para o coronel Hugo aí. Fui convidado para comandar o Iraúna, entendeu? Foi um desafio grande o Iraúna, porque o Iraúna no ano 2022, 2023, teve um índice gigante de homicídios, entendeu? Teve um ano que foi 11 homicídios, outro foi 8 homicídios. Assim, uma coisa nada a ver com o Iraúna, assim. Terrível. Do outro mundo, terrível, facção do Rio Grande do Norte entrando na Paraíba, do Ceará entrando na Paraíba. Divisa, né? Divisa, complicado, assim. Então, o coronel Zanata, na época o major Zanata, assumiu essa responsabilidade de consertar o Iraúna. E conseguiu. Baixou os homicídios, baixou tudo. E deu uma estabilizada. Quando eu fui convidado para ser o Iraúna, para comandar o Iraúna, eu fiquei com aquela situação, que a régua estava lá em cima, entendeu? E foi um desafio para mim, ir para o Iraúna, comandar lá, porque tinha essa situação. O coronel Zanata tinha feito um bom trabalho lá, ótimo, trabalho muito bom. Você tem que chegar no E eu tinha que ser, a expectativa era gigante, eu tinha que estar no mínimo no nível dele, tá entendendo? E assim, o que é que eu fiz? Como eu falei antes, eu sou uma pessoa muito observadora, eu tentei copiar o que ele tinha de bom, entendeu? Tudo que ele tinha feito de bom, eu permaneci, e o que eu podia melhorar em cima disso, eu melhorei, entendeu?
Melhorei. Então, assim, foi uma fórmula boa, que você tem uma noção. Uraúna hoje, eu vou até adiantar uma coisa que eu ia falar na frente. Uraúna hoje, o último homicídio que tinha, a gente passou do mês de julho, 22 de julho de 2025 a 16 de março de 2026, sem nenhum homicídio na cidade de Uraúna. Entendeu? 8 meses sem nenhum homicídio. Esse é resultado entendeu? de um excelente trabalho. A pergunta é essa. O que é que você fez diferente? Ó? Entendeu? O que é que você fez diferente? É sorte? Não, é trabalho. Entendeu? Mas eu digo que isso é tudo um conjunto de fatores, Luiz Carlos. Porque eu não trabalho só, entendeu? Eu preciso de outras instituições para me ajudar. Certo. Não adianta eu chegar no Iraúna e ficar reclamando, porque a gente vê muito isso, Sempre terceirizar a culpa, né? terceirizar a culpa, isso. Terceirizar a culpa, dizer, não, porque o judiciário, porque isso. E na verdade eu pensei, eu fiz, não, eu não vou por esse caminho. Eu vou analisar aqui. O que é que eu percebi nesse comando, principalmente? A polícia militar, ela é como, desculpa o termo, mas é como se fosse uma cola, entendeu? Ela é como se fosse uma cola. Ela faz um pouquinho de cada um, então ao mesmo tempo ela tem um poder de colar as instituições. Então, o que é que eu procurei fazer? Procurei Ministério Público, procurei Polícia Civil, procurei Judiciário, procurei Polícia Penal, o diretor do presídio de Uraúna, procurei prefeituras, no plural. Porque o correto é essas instituições todas trabalham em conjunto, né? Exatamente, mas às vezes apontamos o dedo para outra instituição e assumimos a culpa. Entendeu? Não é para assumir a culpa, é para dividir o problema. Tem que dividir o problema, tem que pedir ajuda. A Polícia Militar ela tem que chegar e dizer, esse problema acontece aqui, Vamos encontrar uma solução. me ajude nisso aqui, porque vai tirando o peso das costas da Polícia Militar. Tá entendendo? Vai tirando o peso da Polícia Militar. Assim, e em nome disso, eu agradeço muito ao Dr. Pereira, promotor de justiça. Hoje a comarca do Judiciário é em Souza, de Iraúna. Então, como eu já conheci o Dr. Pereira aqui de Souza, foi muito fácil ter essa inter-relação. O Dr. Pereira é juiz das antigas, raiz, e lá no Iraúna, os presos que estão... Não brinca. Não brinca, ele disse, não, major, aqui, que o senhor pode arrochar que eu estou do seu lado. Então isso foi muito positivo quando você tem instituições que lhe apoiam. A Polícia Civil, o pessoal da Polícia Civil trabalha muito bem, não diminuindo o trabalho dos delegados, mas, meu irmão, tem agentes muito responsáveis. Da mesma forma que tem praças que tem postura de oficial, entendeu? Existem agentes da Polícia Civil que tem postura de delegado, de ter o empenho de investigar, de ir atrás. E nesse pequeno tempo que eu passei no Iraúna, eu percebi isso, entendeu? Tinha pessoas empenhadas de trabalhar, entendeu? Então, quando eu juntei toda essa cola, deu um resultado positivo, entendeu? Outra coisa que a gente fez muito positivo foi a questão de mais presença da polícia na rua. Hoje no Iraúna você não consegue passar na cidade sem ver pelo menos uma viatura. Eu garanto, se você for no Iraúna agora, você vê uma viatura se você passa pela cidade. Porque criamos uns cartões programas de Iraúna de uma forma que eu distribuo o policiamento de um jeito, em horários fixos, em revezamento, que sempre tem uma polícia em algum lugar, em horários mais que tem mais movimento de pessoas, na caminhada, na saída para o Rio Grande do Norte, entendeu? Então foi um trabalho que fizemos com as instituições e com a distribuição melhor do policiamento, entendeu? E isso aí até é uma segurança, né, para o cidadão, né? Não, rapaz, eu fico morto de orgulho porque eu vou ser sincero a você, meu irmão. Onde a gente chega e o pessoal elogia, meu irmão, elogia, dá parabéns, e assim, é satisfatório demais passar esse período sem ter esse homicídio. Você tem uma noção, Luiz Carlos? Tivemos 2 festas gigantes, que é a festa do Dia da Cidade, que foi Xande Avião e Pablo. Mais de 30 mil pessoas no Dia da Cidade lá, no Iraúna, lotação total na cidade. Sabe quantas ocorrências tivemos? Chuta aí, quantas ocorrências tivemos? 10? Nenhuma, 0 ocorrências. Tivemos 0 ocorrências. Não houve nenhum assalto, nenhum furto, nenhum roubo de moto, nenhum acidente de trânsito, assim, nenhuma briga na festa. Para nossa região é difícil. Parece brincadeira. Uma região que é divisa com 2 estados, outros 2 estados, Ceará e Rio Grande do Norte. Carnaval, sabe quantas ocorrências tivemos? Nos 5 dias de carnaval? Chuta. Nenhum. 0 ocorrências. 0 ocorrências. Então assim, meu irmão, é uma coisa nem eu esperava. Vou mentir. Mesmo eu estando à frente, mesmo estando aplicando policiamento, eu aprendi, outra coisa que eu aprendi, que eu procurei aplicar em Iraúna,
Tem uma teoria que é uma teoria da janela quebrada. Não sei se você já ouviu falar. Não? A teoria da janela quebrada é o seguinte. Se numa comunidade alguém quebra uma janela e ninguém faz nada, a população começa a achar que quebrar janela é normal. Daqui a pouco o cara está quebrando janela e está entrando num comércio. Daqui a pouco o cara está roubando, daqui a pouco o cara está assaltando, daqui a pouco está matando. Então, no conceito social, se você deixa as pequenas coisas acontecer e quem tem o poder de fiscalizar não faz, ele vai aumentando. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. O entendimento é esse. Todo mundo está fazendo, vou fazer também. Então, assim, essa teoria, como é que a gente aplica? Na realidade nossa. Eu apliquei em quê? Eu tive ajuda da ambiental, polícia ambiental. Lá no Iraúna não tem som a partir de depois de meia-noite, lugar nenhum. Nenhum bar funciona depois de meia-noite no Iraúna. Entendeu? É lei. Não, já é lei, já é legal. Mas isso, o ambiental vai lá várias vezes. No estado da Paraíba é proibido paredão. Entendeu? Sim. Então, assim, temos a pressão, a dificuldade de aplicar isso, mas são fórmulas que, quando conseguimos manter essa ordem, dá resultado. Então, parte de trânsito, começamos a fiscalizar mais as PBs e as BRs ali próximo da gente, entendeu? Então, ou seja, quem está errado, com moto errada ou fazendo coisa errada, já fica receoso de sair de casa. Muita abordagem, porque o bandido do Ceará, do Rio Grande do Norte, ele não quer vir para Paraíba, porque ele sabe que a Paraíba tem mais polícia. Ele sabe que a polícia da Paraíba aborda. Entendeu, Luiz Carlos? Então, assim, modéstia à parte falar também, a minha polícia dos estados que eu conheço é a melhor. Entendeu? Eu vejo o Rio Grande do Norte, não é desmerecendo nada do Rio Grande do Norte, mas a gente, na Paraíba aqui, tá mais estruturado. Né? Tá diferenciado. A postura dos policiais, a abordagem, o cabo entra. Irmão, lá no final de semana, todos os bares têm uma revistazinha. Entendeu? Então, o cabo já não vai andar armado. O cabo sabe que se for andar armado, vai ser pego. Entendeu? O bandido ele não vai querer assaltar, porque ele sabe que é mais difícil. Ele não vai querer matar, mais difícil. Então, o trabalho não é... Eu não inventei a roda, digamos assim, Luiz Carlos. Não inventei a roda, não. Só tivemos ideias, entendeu? Aplicamos e esperamos os resultados. Os resultados vieram. Tá entendendo? Isso é um bom trabalho. Trabalhar com disciplina, honestidade, né? Acho que não só a profissão de policial, mas em cada área, né? Em cada profissão, você tendo disciplina, foco e você sempre vai ter o melhor. E você tem bons homens também. Assim, eu sou modesto, eu sou sério dizer, eu sou apenas o representante do efetivo, entendeu? Os heróis, o herói realmente sou eu não. É minha tropa de Iraúna, entendeu? Que são bons policiais, que deixam sua família, entendeu? E vão se sacrificar, se arriscar, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu tenho que falar do valor do policial. Hoje assim, até uma pergunta que nesse tema que a gente está agora. Você hoje é gestor de pessoas, né? Você tem seu batalhão. Como é que você lida? Como é que você incentiva os seus homens? Como é que você chega, fala, incentivar para trabalhar? Eu vou falar uma frase que eu digo muito, eu sempre digo para os prefeitos. Quando eu cheguei lá no Iraúna, quando eu cheguei lá na companhia, sim, vale salientar o seguinte, que o Iraúna não é só o Iraúna, pessoal. Não é só o Iraúna, não. O Iraúna é a sede da companhia. Mas o Iraúna, a companhia cobre 6 cidades, que é Pouso Zé de Moura, Triunfo, Poço Dantas, Bernardino Batista e J. Claudino. E o Iraúna, né? 6. Então, assim, quando eu cheguei na companhia lá, eu visitei todos os prefeitos. Eu tive esse cuidado. Para o quê? Para eu ver cada local que o policial residia. Porque, meu irmão, o policial militar, eu digo isso para os prefeitos quando eu visitei, o policial militar, durante o serviço, ele só tem 2 luxos, Luiz Carlos: comer e dormir. O resto é problema, dor de cabeça e dificuldade. Passar o dia todo numa viatura, armado, resolvendo problema dos outros. Problema que ninguém quer resolver, a polícia militar que resolve. Servindo a sociedade, protegendo a sociedade. Então eu sempre digo isso. O único luxo que o policial tem durante o serviço é comer e dormir. Então eu vou tentar dar uma boa dormida para o policial e, se possível, uma boa alimentação para ele também. As prefeituras, elas têm parceria com o Estado. Então, algumas prefeituras já conseguem fornecer alimentação para os policiais e uma casa e deixa com a polícia, entendeu? Descanso, né? Por descanso. Aí tudo isso, bicho. Hoje, nos destacamentos de Iraúna, todos os destacamentos têm ar-condicionado, entendeu? Cama, estruturado, prédios novos, entendeu? Alimentação são fornecida pelas prefeituras.
Isso é muito bom. Bom, e a alimentação boa. Eu sou particularmente, quando eu estou por lá, eu vou almoçar com os policiais para eu testar. É uma forma de eu testar para eu ver a alimentação. Não, vou comer aí hoje com vocês. Vou jantar. Aí vou, janto com eles, observo. Aí, se eu ver uma coisa irregular, eu já chamo logo a atenção de quem fornece. Então, hoje, a parceria com as prefeituras de Triunfo, Pousé de Moura, Uiraúna, Poço Dantas, J. Claudino e Triunfo, meu irmão, é assim, é padrão. Que bom, né? Padrão, Isso é bom. Isso é muito Hoje bom, eu posso dizer que, pelo menos nessa situação de comida e dormida, os policiais da nossa região não estão desabrigados, eles estão bem fornecidos. Foi um cuidado que eu tive. Tivemos cuidado também de dar uma reformada na companhia. Hoje a gente conseguiu pintar toda a companhia com a verba até da Justiça. A Polícia Militar ela tem como solicitar uma verba da Justiça, entendeu? A Justiça libera um valor para a gente, faz um projeto dizendo que vai fazer, depois que aplica, pegando as notas fiscais, foto, material, nota fiscal das lojas. O dinheiro não cai na minha conta, o dinheiro cai direto na conta do fornecedor, não passa nem na minha mão o dinheiro, entendeu? Eu pego aquela nota fiscal com material. Transparência. Né? Transparência. Então, assim, é uma metodologia que dá para ajudar muito nesse sentido aí, Luiz Carlos. Então, hoje, assim, no Uiraúna eu estou muito satisfeito com o que eu encontrei lá, o que eu consegui fornecer para os policiais. Hoje no Uiraúna temos policiamento de Rotan, temos policiamento de Força Tática, tem rádio patrulha todo dia. Toda a cidade de Uiraúna tem uma viatura e um destacamentozinho com um efetivo próprio dele lá, entendeu? De vez em quando pedindo um apoio do trânsito para poder fazer fiscalização nas vias sinais. Temos fiscalização de vez em quando do ambiental, que ajuda muito, tanto nessa parte de som, né? De som. Meu irmão, som, ele é um problema à parte. Quando você conta... Problema chama problema, né? Exatamente, meu irmão. Assim, um som que permanece a noite todinha, ali vai dar o que vai dar? Vai dar briga e droga, meu irmão. Então, infelizmente, estamos numa realidade hoje que não temos como combater isso de frente. O que podemos é limitar o funcionamento de alguma coisa para poder não prolongar a briga, entendeu? Intrigas. Muitos homicídios que aconteciam no Uiraúna no passado eram durante a madrugada. Era durante a madrugada. Acaba da facção tal com a outra, eram inimigos. Aí. Tava em um bar, tava num bar, aí ia lá e pegava o cara bebendo no bar, entendeu? Então, assim, era uma forma também do crime acontecer. Entendeu? Hoje Major, como é que você lidar com a sua saúde mental hoje? Rapaz, assim, a questão da saúde mental com a polícia, eu vejo em duas ênfases. O trabalho policial militar, ele é um trabalho noturno também, diurno noturno, né? Noturno. E todo mundo que trabalha com falta de som não, com limitação de sono, digamos assim. Dormir pouco, né? Dormir pouco. A longo prazo, ele tem a tendência de ter problemas psicológicos, entendeu? É tanto que se você for para qualquer pessoa, qualquer psicólogo, psiquiatra, a primeira coisa ele vai perguntar como está seu sono, entendeu? Então, assim, a partir disso, o policial ele já sai em desvantagem. Já sai em desvantagem nessa situação. Não só o policial. Bom, minha esposa é enfermeira, entendeu? Os profissionais de saúde também têm essa problemática, entendeu? Além do perigo que o policial enfrenta, a pressão que ele enfrenta. Eu gosto muito de dizer isso. O serviço, a vida de caserna não é fácil, entendeu? Então, que eu brinco muito que, assim, quem quer fazer um concurso para a polícia, ele tem que ver se tem perfil. Eu acho que tem que ver se tem perfil, porque é um serviço, como vou dizer, não é que é insalubre, mas é um serviço contundente, entendeu? Você passa o dia ali no sol, às vezes, passa a noite acordado. Sim, a verdade é que não é para todos, né? Não é para todos, Não é que a polícia militar é melhor ou pior que ninguém, entendeu? É um serviço específico, você tem que se encaixar naquele serviço. Então, assim, lidar, às vezes o cara faz, vou fazer esse concurso aqui porque eu estou fazendo concurso, não, beleza, vá. Mas, assim, você tem que ser rústico para aguentar aquela segunda pele lá, entendeu? Aquele manto que é a polícia militar, que pesa. Você não pode, o policial militar, ele tem que ter uma vida regrada. Tem que ter uma vida regrada. Entendeu? O policial militar, ele não tem carnaval, ele não tem Réveillon, ele não tem Natal, ele não tem 7 de setembro. É uma escolha. Não, é uma escolha. Porque é exatamente nesse período que a polícia trabalha mais. Então, automaticamente, é uma dificuldade para mim, comandante, às vezes, convencer meu subordinado isso. É difícil. E eu entendo, porque é um período que todo mundo está festejando. Aí você está trabalhando. Então, assim, isso já também, esse conjunto de fatores e a realidade também das pessoas, a parte mental, está mais frágil. Entendeu? Então, o policial ele é humano. O policial ele não chega lá
ele não vira policial. Ele é um ser humano que bota farda. Entendeu? Então, muitos problemas que o policial chega na corporação, ele já trouxe de fora. Entendeu? Seja problema familiar, psicológico, entendeu? Às vezes com bebida, entendeu? Hoje em dia, como é que você se prepara Rapaz, sobre esse assim, assunto? eu particularmente, eu sempre tentei muito dividir minha vida particular com a polícia. Eu sempre consegui, Você assim. consegue quando Consegui, quando eu tiro a farda, eu conseguia. Você é o Elton. Elton. Eu conseguia fazer isso. Porém, eu entendia que ser o Elton não é qualquer Elton também, né? Eu não podia ser igual o civil. Isso é um termo policial que a gente usa. Eu não posso andar em qualquer lugar. Eu não posso andar com qualquer pessoa. Entendeu? Eu não posso me comportar com qualquer pessoa. Entendeu? Porque qualquer coisa vão dizer, ó, é o tenente, é o major, é o capitão, é o soldado, é o cabo. Vai dizer a primeira coisa que vai dizer. Se você fizer a mais, vai dizer, oxe, esse cara tá fazendo a mal. Se não fizer, vai dizer, por que não fez? Entendeu? Então você tem que a forma mais fácil de evitar uma confusão é não ir para o local que vai ter a confusão. Se você não for, você já evitou uma confusão, deu um problema. Então, assim, eu particularmente sempre dividi isso, entendeu? Minha esposa mesmo gosta de falar muito isso. Você não fala nada quando na polícia, mas é uma forma de defesa da gente. Porque quando a gente leva o problema para casa, eles ecoam. Ele ecoa. Você fala para a esposa fica perguntando, aí você ecoa. E naquele momento ali, você em casa, às vezes você não consegue desconectar. Às vezes o homem é meio assim, não quer levar, né? Mas às vezes é até bom dividir, né? Certos assuntos. Exatamente. Né? Isso aí é bom. No meu caso é bom. Entendeu? Mas talvez, em alguns casos, o policial precise falar. Entendeu? Então, muitas vezes está acontecendo um problema policial, ele está remoendo dentro dele ali, e ele não transmitiu para a esposa, não transmitiu para algum companheiro, e quando ele vai ver, já estourou. Entendeu? Ele já está com problema de ansiedade, problema de depressão, entendeu? Um problema psicológico. Então, assim, graças a Deus hoje, entendeu? Hoje existe o Espaço Viver Bem, que é um espaço que o policial militar ele pode ir para se tratar. Tem psicólogo, na própria companhia? Não, hoje tem um ambulatório aqui no 14º Batalhão, que atende Souza e Cajazeiras, entendeu? E existe também Patos, que atende também o resto do sertão. Isso é bom já. Entendeu? Tem com psiquiatra, psicólogo, eles vêm, conversam com você. Se precisar alguma coisa com medicação, ele passa medicação. Se vê que você está passando algum problema, que não tem condição de trabalhar na rua, ele afasta você da rua já, ele dá um atestado, você fica interno. Então, assim, a polícia militar, ela como... Eu acho que isso, Luiz Carlos, é uma tendência geral, né? Uma tendência geral. A polícia tendo cuidado, até porque a gente está tratando com pessoas que andam armadas. Entendeu? Assim, temos que ter uma atenção dobrada. Entendeu? Infelizmente, vemos casos aí de policiais se suicidando, é triste. Entendeu? Um policial militar, uma corporação tão grande como a nossa e que prega o companheirismo. Entendeu? A gente não cuidar dos nossos. Porque eu gosto de uma frase que eu uso muito, que eu faço. Quem cuida de quem protege. Entendeu? Então, antes de eu proteger, eu tenho que ser cuidado. Eu tenho que cuidar de mim, cuidar dos meus. Porque se eu não cuidar de mim, como é que eu vou proteger? Entendeu? Então, essa frase ela é muito positiva. Quem cuida de quem protege. Entendeu? Então, eu como comandante, eu também tenho que ter essa visão. Cuidar da mente, eu tenho que ter, eu tenho que cuidar da minha primeiro, porque se eu não cuidar da minha, eu não tenho como cuidar dos outros. Entendeu? E em segundo lugar, eu tenho que cuidar dos outros. Eu tenho que observar o policial algum problema, não deixar problemas internos, subir a cabeça, porque uma briga entre outros policiais com problema psicológico no quartel é perigoso. Entendeu? Porque ambos estão armados. Entendeu? A gente brinca muito que... entendeu? Assim, tiro. Acaba com a arma na cintura, não acaba não quer apanhar. Entendeu? Enfim, nós somos homens, a gente sabe que o homem não discute muito. Eu gosto de falar muito isso. O homem não discute, diferente da mulher. A mulher passa o dia discutindo uma com a outra, mas o homem não discute muito. O homem, uma frase que o outro fala pro outro, o cabo mata o cara. Entendeu? E hoje assim... Não é, cara, tem aquela frase, né? É pelo desrespeito, né? E hoje assim, hoje tá tão banal, né, que hoje você dizer que um é feio já é motivo para matar. Não, o valor humano, né? Ficou fútil. Hoje, você, na sua visão hoje, o que é que você acha sobre porte de armas? Você é a favor, é contra? Na sua visão. Vou dizer a minha visão. Vale salientar que eu sou instrutor de tiro. Eu sou um curso de instrutor de tiro. E hoje eu sou presidente do Clube de Tiro de Souza, CTS. Eu sou presidente hoje. Entendeu? Então, assim, eu tenho um contato,
diário na Polícia Militar com armamento, né? Eu sou policial, sou comandante, trabalho com isso, é minha ferramenta de trabalho, sou formado para isso, entendeu? Entendo sobre armamento e tive essa formação externa no mundo civil, digamos assim, de ser. E eu vejo o seguinte, Luiz Carlos, eu acho que arma não é para todo mundo, entendeu? Por isso que existem critérios para adquirir uma arma, entendeu? E critérios psicológicos, critério de instrução, existe um curso, um treinamento para isso. Você tem que estar afiliado a um clube de tiro, entendeu? Se for para tirar o porte, porque existe o porte e a posse, entendeu? A posse é você ter a arma em casa. Eu tenho uma arma, mas não posso circular com ela. O porte, eu tenho uma arma, eu posso andar com ela. O policial tem o porte da arma. Eu tenho uma arma aqui, eu ando para todo lugar com ela. Eu tenho um porte. Posse, eu tenho uma arma em casa. Em casa ou no trabalho, né? Ou no trabalho, não. Você vai indicar onde essa arma vai ficar. Você não pode ficar levando a arma para o trabalho e voltando, não. Muita gente entendeu? também não sabe disso. Né? Exatamente, não sabe disso. A pessoa entende isso, entendeu? Então, esse porte residencial, eu sou de acordo para quem cumpriu os requisitos. Requisito de quê? Psicológico e de instrumental e de vida também. Como vou dizer? Sociedade, né? Não, vida louvável, uma vida honesta. Você não tem um processo, você não é um cara que responde a um processo de um crime, nada, aí você tem a ficha limpa, entendeu? Aí sim, beleza. Aí você vai fazer o treinamento para poder usar a arma, que é feito no clube de tiro e com instrutor de tiro, credenciado pela Polícia Federal, vale salientar isso, que não é qualquer instrutor que faz isso, da certificação, a partir disso tudo, e o exame psicológico, que também é feito com psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Não é qualquer psicólogo também, entendeu? Então, você tem etapas. Etapas e muita burocracia. Burocracia, né? Porque muita gente pensa que tirar a arma é chegar cai do céu, vou comprar no mercado. Não, exatamente, assim. Parece que é feira, uma feira, né? E não é. E até para comprar. Aí você, depois disso tudo, depois de ter toda essa documentação, você vai ser autorizado a comprar arma. Você não tem arma até então. Entendeu? Você até então não tem arma, não. Você fez toda a burocracia, não tem nada. Você só tem papel. Entendeu? Só tem papel. A partir disso, sim, aí você vai solicitar a arma. Entendeu? E a arma normalmente é para posse, tem em casa. Aí eu sou de acordo, eu sou defensor, porque assim, eu penso assim, você é pai, muitos de vocês são pai de família, tem a família, eu não poder proteger minha casa, minha família, eu acho desonroso totalmente, não é porque eu sou policial não, entendeu? Mas eu não poder ter uma arma para proteger minha família, mas só cabe invadir minha casa, não posso fazer nada. O bandido entra armado na minha casa, eu não posso me defender, eu vou me defender com a faca, eu não posso ter uma arma em casa para me defender, para defender minha família, entendeu, Luiz Carlos? E paralelo a isso, já que, não, estão matando muito com arma, atirador, faz o seguinte, aumenta a pena. Não, meu irmão, você for autorizado, mas se você usar essa arma, quem tem porte e usa arma, a pena, aumenta a pena, entendeu? Para inibir, o cara pensar duas vezes antes de usar a arma de forma irregular. Rastreia as armas, bota a arma para rastrear, entendeu? O rastreamento da arma, fiscalização em cima. Hoje com a tecnologia tem como. Dá para fazer, entendeu? Então assim, não adianta eu estar batendo no problema, eu tenho que procurar soluções para o problema, entendeu? Eu não acho que a legislação ela é frágil para armamento, não. Eu acho muito dura, entendeu? Já o porte, não. O porte, eu acho que você não tem para que você andar com a arma para cima e para baixo. Imagina um país desse, né? Que qualquer coisa, o cara faz um acidente de trânsito, o cara quer matar o outro na mão, acaba quer invadir o carro do outro, imagina dois homens armados, um acidente de carro, os dois. Entendeu? Aconteceu um caso em Bahia de um soldado, estavam 4 soldados e um cabo no outro carro, no acidente. Um carro bateu no outro, de madrugada, os 4 soldados vindo de uma festa e o cabo, não sei se veio de uma festa, não sei quem estava certo, quem estava errado no acidente. Entendeu? Mas bateram no outro. Quando o cabo, saíram os dois do carro, os motoristas, um soldado e o cabo, segundo informações, o cabo viu o soldado armado. De imediato já atirou num soldado. E matou. Sem nem saber, né? Não, viu o cara armado, ele polícia, nem chegou a pensar, já com raiva, cabeça quente do acidente, entendeu? Já atirou no cara, atirou no soldado já. O que aconteceu? Os 3 outros soldados, estavam com os soldados, os 3 companheiros, mataram o cabo. Tragédia gigante. Perdemos 2 policiais por falta de quê? De conhecimento, de atitude, de identificação. E só para dizer, eu sou polícia, eu sou polícia. Pelo menos isso, entendeu? Então assim, por aí vemos o problema, entendeu? Então assim, eu não estou negando que existe esse problema, não. Não estou negando isso, entendeu? Existe sim esse problema. Mas temos que procurar solução e fiscalizar.
entendeu? Como respondeu a sua pergunta, acho que eu respondi a pergunta, né? Entendeu? Eu sou de acordo com a posse residencial, sim. O porte eu já acho que tem que ser mais restrita. Mais criterioso, restrita, né? Mais criteriosa. Na verdade, eu não vejo tirando as forças de segurança. Os oficiais, né? Eu não vejo o motivo para qualquer um andar armado. Se você é força de segurança, você é um policial, você é um juiz, um promotor, que são pessoas que realmente têm um risco de vida ali, entendeu? O policial penal, a polícia municipal agora, que vai ser guarda municipal, entendeu? Tirando essas forças de segurança que são do Estado, eu não vejo por que você está andando para cima e para baixo com a arma, entendeu? O atirador, ele tem direito de ter a arma também, que é o CAC, chamado CAC, né? CAC. Entendeu? Vale salientar. Como é que o CAC funciona? Existe, durante o governo de Bolsonaro, ele emitiu uma emenda, não. Ele liberou os CACs andarem com a arma pronto emprego. O que é isso? É a arma municiada. É a arma com a munição, com o carregador, pronto emprego para você usar. Você anda Já igual, pronto. mas só no deslocamento da sua casa para o clube de tiro. Como é hoje e como era antes. Porque quando mudou o governo agora, mudou isso também. Voltou como era antes. Como era antes. Você tem que andar com a munição separada da arma. O que acontece? Se o bandido tiver a ideia, entendeu, de pegar alguém, ele vai esperar na porta do clube de tiro. Para roubar a arma dos caras. Vai dizer, não, se eu não está desarmado lá, não estão com as armas prontas. Então eu vou assaltar os caras, entendeu? Aí assim, o que acontece? Como o ser humano é complicado. O que acontece? Acontece muitas pessoas, CACs, usavam desse artifício para andar o tempo todo com a arma na cintura, carregada. Quando era abordado, ele dizia, estou indo para o clube. Estou indo para o clube, entendeu? Inclusive eu prendi, porque eu digo, não, é interessante isso, porque eu falando parece que eu estou defendendo, mas eu explicar, inclusive foi a vaquejada de peixinho que teve. Sim. Eu prendi um CAC, cara armado lá na festa. Aí não tinha desculpa. Não, eu fui abordar o cara, não, eu sou CAC, certo, e ele fez, não, eu sou CAC, eu tô... Sim, mas e o que é que tem? Sim, se você é CAC, você não dá direito. Não dá direito, porta, filho. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, eu sou atirador também, eu sou CAC também. Eu sou instrutor de tiro, eu entendo as coisas, você está preso. Não tem problema, você chega na delegacia, você chama um advogado, se eu estiver cometendo algum abuso, eu respondo pelo abuso, mas eu sei o que eu estou fazendo, você está preso em flagrante. Entendeu? Ele foi preso, conduzido, porque não tinha cabimento. Qual o clube que ele estava? Nenhum clube daqui da região funciona à noite. Nenhum clube. Inclusive. Sem noção, né? Sem noção, entendeu? Então, assim, era todo. E mais na vaquejada, num lugar ermo, dentro do mato. Não tinha nem sentido, ele não tinha nem como dizer que estava se deslocando. Ele cortou o caminho por dentro da vaquejada, foi? Entendeu? Então, assim, essa questão do porte de arma, entendeu? Eu quis esclarecer a parte porque eu também entendo da área. Sim. Entendeu? É interessante isso aí. Qual foi 22 anos de carreira, né? 22 anos de carreira. Você tem muita história para contar. Tem. Muita história. Aqui, passa o dia aqui. Passa o restante da noite. Passa. E assim, queria que você separasse duas. Você contasse. Quem marcou sim sua carreira, sua trajetória? Eu tenho duas situações boas, que é interessante, desses 2 anos. A primeira foi uma que aconteceu em 2002, uma troca de tiro, né? Eu vou começar do início para você entender. Existe um ex-presidiário, eu não vou contar o nome, questão de ética, que não vem ao caso, que era muito complicado. Ele já, como falei, ex-presidiário, participou de vários assaltos e homicídios também, entendeu? E na época eu estava no BOPE, eu era primeiro tenente do BOPE. Eu lembro como hoje, eu estava de manhã no expediente, eu ia maior gente do BOPE no expediente, mas era aquele expediente pronto, né? Sim. Colete, com fuzil, tudo pronto. Era expediente operacional, digamos assim, a gente brincava com isso. E de imediato já estávamos de olho desse ex-presidiário, porque ele estava ameaçando alguns policiais na região dos núcleos, entendeu? Ele estava fugindo lá. A polícia dava botada nele direto, e não conseguia pegar ele, e dizia, vou pegar vocês. Perigoso, um cara perigoso. Ele era perigoso, ele era disposto. Nesse dia, ele e o cunhado dele se juntaram e efetuaram um disparo contra um rapaz no núcleo 1. Acertou 2 disparos no rapaz, o rapaz não viu a óbito, mas de imediato me chamaram, né? E aí identificaram, é fulano, que estava procurando já, formando 2 guarnições do BOPE e caímos no mato. Isso de dia? Isso de dia, isso era às 8h30 da manhã para 9 horas da manhã. E entramos no mato e ronda, mato. Quando foi em torno de 11h30 para meio-dia, e sem mesmo a informação que ele estava no Matumbo. Estava escondido no Matumbo, um bar no Matumbo. Eu acredito que o quê? Ele viu que a polícia rondou muito, eu acho que ele achou que, não, já desistiram.
sendo que ele não sabe que o BOPE, na época o choque não tinha desistido ainda. Eu lembro que estava as 2 guarnições do BOPE, 8 homens, e, salvo engano, tem mais 2 guarnições de RP, de patrulha também. Eu não lembro a quantidade de efetivo, mas no mínimo tinha 2 homens em cada viatura, ou seja, tinha em torno de uns 12 homens. Em torno de 12 homens tinha na época lá. Uma grande operação. Não, tinha muita polícia, não dava para ele não. Não dava para ele não. Eu no lugar dele tinha me entregado. E a gente foi, tinha a reformação, ele estava escondido nesse bar. E o bar era o lado esquerdo. A gente via na via aqui, né? Lado esquerdo. A gente não sabia que quando vimos lá embaixo, do bar dava para ver as viaturas vindo. E eles viram as viaturas antes, né? Ele viu a viatura antes. E a gente vinha, né? Nós vínhamos na guarnição. Eu vinha na primeira viatura e todo mundo estava atento para a esquerda. Entendeu? Para o lado esquerdo. Inclusive eu. Sendo que quando ele viu a viatura, ele passou na via do outro lado e tinha uma casa do outro lado e ficou subindo na casa. Aconteceu, quando a gente chegou, todo mundo ficou na Itoca. Ele era para ter feito o quê? Cair do mato e ir embora, né? Entendeu? Mas ele, como falei que ele era ousado, como ele estava obrigado, eu não sei se ele esperava pouca viatura, não sei. Porque a cabeça dele, não vai saber a cabeça dele, não sei se estava doidão, ou é porque ele era... Arrochado, né? Ele achava que ele era arrochado, né? Ele achava que ele era arrochado. Ele foi e ficou esperando a guarnição. Eu lembro, meu irmão, que a gente estava virado para o bar, eu só vi o disparo. Na minha costa, nas costas da gente. Porque eu era o que estava na frente, o disparo foi na gente, né? Porque ele atirou na primeira guarnição, eu acho. Entendeu? E eu só lembro quando o sargento estava atrás de mim, gritou. E eu começou a atirar em nós, eu sem saber, não estava vindo disparo, né? Assim, procurando. Porque a gente esperava do bar. Escondido, né? E ele escondido do lado. Aí o sargento estava atrás de mim, patrulheiro, porque a guarnição é assim. Motorista, comandante. Aí patrulheiro 1, patrulheiro 2. Aí no caso era o patrulheiro 2 estava atrás de mim. O patrulheiro 2 estava aqui atrás. Aí gritou. Tenente, é desse lado de cá. Aí a gente virou. Aí quando virou, aí todo mundo toma e atirar. Aí eu só lembro ele com a arma assim, na mão atirando a gente. Aí atirou e tal. Aí ele se virou, tentou correr. Aí ele não tinha percebido que ele já tinha levado no disparo. Quando ele virou para tentar correr, ele caiu. Aí ele foi, eu lembro como uma cena como hoje, quando ele foi muito inteligente. Quando ele caiu, o tiro pegou assim na coxa dele e saiu por trás. Transfixou o disparo. E ele caiu, aí ele olhou, eu lembro quando ele olhou para o lado, atrás assim com a arma, ele fez: eu me entrego. Aí pegou assim e jogou a arma do lado. Aí a gente foi para cima, aí algemou ele. Aí a gente entrou todo mato atrás do outro companheiro dele, o comparsa dele ainda. Era o cunhado dele? Era o cunhado dele. Aí entrou ainda na mata ainda, mas a mata era muito fechada, eu mandei o menino recuar. Na época eu acho que tinha chovido, porque eu lembro que a mata estava fechada. Isso foi em 2012, né? 2012. Aí eu mandei o menino recuar. Falei, não dá certo a gente entrar do cara não, porque se ele tiver a brigar, ele vai ver a gente, vai atirar e não tem como combater não. Realmente não somos de aço também não. Vai ter que voltar para a família. Entendeu? Já tinha pego ele, que era o principal, digamos assim. Mas eu, a princípio ali, eu achava que ele ia sobreviver, entendeu? Que ele ia sobreviver. Porque foi um disparo na perna, transfixou. A princípio eu não sabia que tinha transfixado, entendeu? Eu não estou dizendo porque depois da perícia que eu sei, eu estou falando assim, mas a princípio não, algemou ele. Vocês têm que entender até porque se fosse realmente essa maldade toda da polícia, era dentro do mato, assim que ele ficava mais dentro do mato, mas na hora que ele trocou tiro com a polícia, a população viu. Quem testemunha, né? Foi aprendendo o disparo, ele foi algemado, foi levado para o regional, e lá no regional viu a óbito, não sei se pegou o femoral dele, o que foi. Ele morreu no hospital, ele chegou no hospital vivo, eu lembro que ele chegou vivo, que eu lembro até os colegas comentando, mas rapaz, fosse um pai de família, já tinha morrido. Entendeu? Tinha pego na cabeça. O menino até indagaram isso, que era um cara perigoso e inclusive, eu lembro que até o pessoal até ficou receoso, assim, rapaz, esse carinha, quando ele saiu do hospital, vai querer se vingar da gente. A gente ficou até com esse pensamento. E ele veio a óbito, entendeu? E no período, eu pensei que passou um mais tempo, o delegado pedindo a perícia das armas da gente, entendeu? Sendo que não foi conseguir fazer perícia nenhuma em arma de ninguém. Por quê? O projeto transfixou. Não dava para fazer balística. Entendeu? O que aconteceu com isso tudo? Eu era o comandante, não tem meu patrulheiro 2 que estava atrás de mim, que era um sargento, fomos denunciado por homicídio. Ele e eu. Fomos denunciados por homicídio desse criminoso, entendeu? Um tiro na perna, entendeu? Que transfixou, não teve nenhum abuso, um tiro que entrou na frente e saiu atrás, não foi por as costas também. Ele armado,
as munições deflagradas, entendeu? Tudo certinho, você tem uma noção. Eu passei, acho que foi quase 6 a 7 anos que eu passei respondendo esse processo. Eu quase não saía capitão, eu tive que entrar na justiça para ser uma promoção de capitão, com dado de segurança, na época. Muito ano, né? 7 anos. Eu lembro que na época, isso já fazem que 2012, mas uns 7 foi 2018, faz quase 8, 10 anos. Não, isso foi o final, né? Quando eu fui, acabou o processo. Mas no meio do processo eu tive que pagar um advogado. Eu lembro que foi 10 mil reais meu e 10 mil reais do sargento. Esse sargento fez um concurso, saiu da polícia, depois dessa ocorrência, pela pressão psicológica dele, até pela revolta, né? Que ele ficou, porque eu lembro que ele comentava, dizia, mas tenente, como é que o cabo responde um negócio desse, homem? Tudo certo. Você tem uma noção, Luiz Carlos? Na audiência, a mulher dele, a esposa do cara, do ex-presidiário, que veio a óbito, ela dizia na audiência, quando o juiz perguntou para ela, o advogado da gente perguntou também, como era o comportamento dele? Aí ela dizia, não, ele dizia que não se entregava não. Que se ele fosse com a polícia viesse para cima, ele reagia. E mesmo assim denunciaram a gente. Entendeu? Então, assim, isso é triste, entendeu? Mas é um ônus que a polícia leva, porque assim, realmente falta ainda, eu creio que no futuro eu ainda vou ver um sistema judiciário que defenda a polícia melhor, entendeu? Eu quase ia para o tribunal do júri, faltou pouco para o tribunal do júri, e esses 10 mil que eu paguei na época, hoje vale o quê? Uns 25, 30 mil, se fosse há 10 anos atrás, hoje era uns 30 mil reais, né? Ou seja, se fosse botar 30 mil do sargento, era 60, é uma lapada grande, porque acaba tirar do bolso uma coisa que você estava executando o serviço, entendeu? Então, assim, é triste essas experiências. Isso, o minha foi uma que aconteceu comigo, mas vários policiais passam isso. Vários. Por que tem essa perseguição própria dentro da polícia? Meu irmão, não, assim, não é dentro da polícia, né? É dentro, assim, do sistema, né? É o sistema. Meu irmão, eu não tenho como... Eu sou formado em direito, como falei antes, assim, eu tenho uma visão legalista, que a lei tem e tal, mas assim, falta um pouco de vivência policial de quem julga o policial. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu tô entendendo. Entendeu? Assim, eu acho que experiência, né? Era, por exemplo, porque eu fiz direito, então assim, eu terminei direito, eu faço concurso para Ministério Público, para Judiciário, eu passo, mas assim, eu vou julgar casos policiais, ou sistema policial, sem ter nem conhecimento nenhum prático da polícia. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, eu acho, ou na formação na formação de direito, ou quando você adentra, entendeu? No Ministério Público ou no Judiciário, você era para ter tipo uma especializaçãozinha para entender melhor a vivência do policial, a vivência do processo do inquérito policial, a vivência do policial militar, para você entender a prática, né? A prática, porque você vai julgar a prática. Você vai julgar, quando você julga o bandido, você julga quem prende, entendeu? Mesmo quando você pega, a gente prende uma pessoa e você acha que eu, policial, não fiz a prisão direito, você está me julgando junto, você está dizendo, não, o seu trabalho foi errado, entendeu? Assim, isso é opinião minha, Elton, né? Entendeu? Eu acho que acontece isso, eu acho que realmente quem julga às vezes não tem a vivência de quem está na rua, entendeu? Então, acaba tendo a informação acaba não encaixando, e acontece essas coisas, e isso às vezes eu superei, como eu falei, você perguntou antes disso. Se eu fosse uma pessoa fraca mentalmente, tivesse um problema psicológico já, isso não era um motivo para ter depressão? Não era um motivo para eu ficar revoltado com a corporação? Como meu companheiro que pediu baixo da polícia? E hoje ele está trabalhando contra ele trabalhando, salvo engano, ele passou, acho que foi no INSS. Foi trabalhando numa coisa civil, ele é do Ceará, entendeu? Mas ele me disse uma vez que um dos motivos dele ter procurado outro trabalho fora da polícia foi isso, entendeu? Eu conheço outro caso também, de um amigo nosso também, entendeu? Que é aquele Souza, entendeu? Que ele me disse, Elton, capitão na época, ele passou no concurso, ele era soldado, ele tinha passado no concurso para formação, concurso porque existe concurso interno para sargento da polícia. Então, ele fez o concurso de sargento, fez o curso, estudou no curso, fez a formação do curso de sargento, aí quando foi para ser promovido, não pôde ser promovido porque respondeu um processo de homicídio também. Ele ficou tão revoltado que ele disse para mim, eu não queria saber da polícia. Aí saiu, teve um concurso para o INSS, saiu. Justamente ele estava respondendo um processo semelhante ao seu. Não, de homicídio também. Ele estava na ocorrência de homicídio, eles que não deu disparo, mas estava na ocorrência, o nome dele saiu na ficha e aconteceu. Porque eu, na verdade, né? Eu não foi comprovado que o disparo que veio a óbito lá, o ex-presidiário, que saiu da minha arma. Não foi comprovado em momento algum, entendeu? Mas como eu era comandante, eu era o mais antigo. A responsabilidade era sua. Foi. E botaram junto o meu patrulheiro. Porque entendeu que
como eu era a primeira guarnição e era comandante, os primeiros que fizeram o disparo foi a primeira guarnição, que estava do lado direito, onde ele foi baleado e caiu. Entendeu? Mas assim, foi interpretação. Não tem. E assim, mesmo que tivesse comprovado que disparou, estava dentro da legítima defesa e dentro do restrito cumprimento do dever legal, que são excludentes licitudes. Não teve nenhum abuso, não teve. Meu irmão, você tira por aí, que acaba estava dentro do mato. Se fosse esses monstros todos, tinha executado o cara lá, se fosse esses monstros. Entendeu? Não tinha situação mais confortável do que essa. Entendeu? E em momento algum, a gente preservou a vida dele. Então, algemou ele, conduziu ele. Não chamou SAMU, outro socorro, porque a gente estava dentro de uma área de mata. Entendeu? Não tinha como chamar. Como é que eu ia dizer para o SAMU chegar onde eu estava, dentro do mato? Entendeu? A gente botou a viatura, conduziu ele dentro da viatura para o hospital. E ele chegou vivo no hospital. Ele não chegou morto. Como a gente vê muitas vezes, o cabo socorre, mas o cabo está morto, né? Tá morto. Entendeu? Mas ele chegou vivo no hospital. Inclusive, eu estava até pesquisando sobre esse caso e eu vi a reportagem sobre eles. Eu dei uma lida até hoje mesmo sobre a reportagem, até para eu relembrar sobre o caso, eu não estava falando besteira, depois eu estava falando uma coisa no podcast, e alguém lá na reportagem dizer, tá mentindo, entendeu? Eu fui lá, olhei bem direitinho a data, a ocorrência, o que saiu na mídia, e realmente foi desse jeito, entendeu? Porque como faz muito tempo, faz quase 15 anos, né? Entendeu? Então, assim, foi um caso que eu passei, que muitos policiais passam, e eu quis trazer porque, assim, eu acho que é uma coisa que reflete muito o trabalho da polícia, tá entendendo? E outro caso que aconteceu também, que é muito delicado, foi no ano 2015. Hoje, quem não é da polícia, Luiz Carlos, acha que a polícia militar, nós assim, não temos compromisso de cobrar do outro. Todo mundo já ouviu falar isso muito, de sério, assim, falarem assim, não, vamos passar a mão na cabeça. Não ninguém colega, é corporativista. Não, a polícia, ela mesmo se ajuda. E eu quero contar esse caso porque foi um caso que eu participei de um caso que eu participei de um conselho de disciplina. O que é conselho de disciplina? Conselho de disciplina, ele serve para excluir policiais que fazem coisa errada, entendeu? Contra a classe, contra o decoro da classe ou algum crime. Então é feita a comissão de um capitão e 2 tenentes. Essa comissão, ela vai ouvir os fatos, vai ouvir a testemunha, vai ouvir o acusado, entendeu? O policial, e vai julgar se aquela conduta ele pode continuar na polícia ou não. No caso, são policiais julgando policiais. Policiais julgando policiais. É uma situação muito complicada. Delicada também. Delicada, entendeu? Porque você, assim, tá julgando outro policial e você tá decidindo a vida do cara, né? Então, assim, não é uma coisa fácil de fazer, mas é uma coisa que deve ser feita, entendeu? Eu entendo que deve ser feita. Foi um caso que aconteceu em 2015, onde um policial tinha um caso com uma mulher e ele fez uma proposta para essa mulher de a mulher medicar as filhas dela, né? Entendeu? As enteadas, uma de 14 anos e outra de 4 anos, e ele tem relação sexual com as meninas, com as filhas da moça. E saiu na mídia porque a menina de 14 anos pegou a mensagem no celular da mãe e levou para a família do pai, né? Que era separado. Entendeu? Levou para o pai e estourou na mídia. Inclusive, existe reportagem sobre isso. Eu também tive esse cuidado de dar uma estudada hoje também sobre o caso, até para eu me relembrar sobre o caso, para não estar falando besteira aqui. Lógico que eu vou guardar o nome das pessoas, porque não vem ao caso. A gente está falando sobre caso, não está falando sobre pessoas, entendeu? Mas a gente pegou esse procedimento e a gente julgou. E assim, apesar de ele não ter feito criminalmente, ele não foi condenado a nada, porque ele só cogitou. Mas nós pedimos a exclusão dele, porque ele perdeu a farda. Ele perdeu a farda, só foi excluído da polícia, por 2 motivos. Primeiro, a atitude não é de policial militar. O policial militar fazer uma proposta dessa. Segundo ele, era uma forma da mulher esquecer ele, deixar ele. Mas, meu irmão, assim, existe tanta coisa menos degradante. Tudo menos isso, né? Meu irmão, nós somos pais de meninas. Então, meu irmão, assim, que não cabe na cabeça você brincar com isso. Isso não, nem de brincadeira. Nem brinca com isso, entendeu? É o cara mandar uma mensagem falando, insistindo, pedindo prova de amor à mãe da menina para fazer com as crianças isso. Entendeu? Então, assim, e ele nunca negou ter mandado mensagem, não. Ele não negou. Ele disse que mandou mensagem, sim, mas era para isso. Então, a comissão, tanto a comissão quanto a corregedoria, na época o coronel entendeu que isso aí não era conduta no policial militar. E também pela repercussão que deu.
para a imagem da polícia. Porque, Mancha, né? meu irmão, no outro dia, não é o policial, é a polícia, entendeu? É eu com vergonha na rua. Eu ando, é vergonhoso para mim na rua, entendeu? Do mesmo jeito que o policial, quando é elogiado, eu me sinto também elogiado, também quando fala uma coisa dessa, eu me sinto ofendido, entendeu? Então, assim, não tivemos dúvida, entendeu? Dúvida disso aí, não. Ele foi excluído da polícia, entendeu? Ele foi excluído da polícia. E, assim, foi um caso que também repercutiu muito, que teve muita pressão, porque, assim, querendo ou não, é um companheiro, né? Companheiro, e assim, foi demitido. Perdeu o emprego dele, perdeu o concurso dele. Então, assim, eu sei que a culpa é dele. A culpa é dele ter feito aquilo ali, não é culpa minha. Mas uma decisão que pesa. É tanto que a comissão de 3 pessoas, porque não é para dar responsabilidade só a uma, para dar uma comissão. Entendeu? Então foi outro caso assim. E você julga diante dos fatos, né? Não, julgo os fatos, julgo os fatos. Você julga os entendeu? fatos. Os fatos. E no final eu acho que ele mesmo sabe. Entendeu? Eu fiquei sabendo que ele virou evangélico, tudo assim. Eu acho que no coração dele ele viu que muda, né? Não, exatamente. Irmão, eu sempre oro. Eu acho que as pessoas têm que ter a oportunidade de mudar, entendeu? Não acho. Quem sou eu para julgar, né, meu irmão? Às vezes assim, um erro não define uma pessoa, né? Exatamente. Entendeu? Mas assim, realmente o erro dele foi uma coisa muito pesada. É muito pesada, assim, é uma coisa que não, socialmente não é tolerável. Entendeu? Então, aí participou dessa comissão, mas foi uma experiência bem complicada, entendeu? Para nós, mas, enfim, tivemos que cumprir nossa função. Fazendo o trabalho certo. Não, fazendo o trabalho certo. Almeida, alguém falou no chat, alguma pergunta? Dá uma olhadinha aí. Procedimento de porte de arma para advogado. Porte. Não, hoje, para porte de arma do advogado, ele vai ter que comprovar que ele, como eu falei antes, como é o procedimento? Ele vai ter que dar a entrada primeiro, né? Um instrutor de tiro credenciado. Ele vai ter que fazer a parte psicológica com uma psicóloga credenciada para a Polícia Federal. E ele vai fazer o teste de tiro, entendeu? Antes de comprar tudo. Com essa documentação, ele vai dar a entrada na Polícia Federal, solicitando ele quer o porte, né? O porte de arma. O que acontece? Normalmente, para porte de arma de pessoas, o que vai ser analisado é o perigo, entendeu? Ele vai ter que demonstrar que ele já teve alguma ameaça na vida dele, que ele é um advogado, exemplo, criminalista, aí teve algum caso lá que ele aconteceu, que ele está sendo ameaçado. Então, assim, se ele chegar só com essa documentação, solicitando um porte, a Polícia Federal, eu acredito que vai negar, mas ele vai ter que colocar uma situação de ameaça, que ele realmente tem algum risco da vida dele, ou ele é advogado de um lugar e se desloca para casa ali, teve essa ameaça. Mas existe já tramitando na legislação, dando direito ao advogado, entendeu? Então, assim, talvez em breve tenha alguma coisa legal, dando direito automaticamente ao advogado ter porte de arma. Quem é advogado já pode... Entendeu? Mas hoje não existe essa legislação que dá direito. Entendeu? O que dá direito é a parte como qualquer ser humano vai solicitar. Mas ele comprovando que ele tem algum perigo para a vida dele, alguma ameaça, alguma coisa, ele talvez consiga. Porque aí vai ser abstrato do caso a caso, entendeu? A Polícia Federal vai analisar caso a caso, mas quem decide é a Polícia Federal. Mais alguma outra? Fala aí, galera. Manda pergunta. Estão vendo ali nos computadores. Existe tecnicamente a diferença entre o que é ensinado na formação e o que é exigido no dia a dia operacional. Rapaz, relação lógico, em toda profissão, a parte teórica é diferente da prática. Não tem como. Você pode passar 1000 anos estudando a teoria. Ela nunca vai ser igual à prática. Então, assim, a prática, ela vai com certeza trazer novos desafios, vai trazer novas realidades e vai dar uma mexida com o seu cérebro para poder você entender. Então, assim, lógico, no curso de formação, vamos tentar fornecer todo o conhecimento, entendeu? Prévio para você aplicar a sua habilidade, mas a habilidade da experiência de rua é diferente. Entendeu? É diferente. Não tem como eu dizer, eu é aspirante,
eu tenho a mesma habilidade, conhecimento que como hoje é o major, entendeu? Então realmente a rua, ela ensina coisa que a teoria nunca vai ensinar. Com certeza. Teve até um amigo meu que ele acabou de se formar em medicina. Ele disse que em um mês de trabalho, na prática, ele disse que em um mês superou 7 anos que ele estudou, pra você ter uma ideia, né? Ele Não, aprendeu muito mais do que os 7 anos. Não, toda profissão. E assim, porque o problema da polícia é que as ocorrências policiais, meu irmão, depende da situação, você pode sair nem vivo, né? Então sair nem vivo, né? O que Entendeu? tá em jogo é a vida, né? É uma coisa que eu gosto de dizer, entendeu? É o ciclo do herói do policial militar. Eu gosto muito de falar disso. O ciclo do herói. Como é que funciona? O policial, ele tem que passar por 4 níveis para ser um herói. Entendeu? Como é que funciona? Ele tem que ser justo perante Deus. Aí ele consegue uma estrelinha do heroísmo. As 3 primeiras só dependem dele. Sim. A 4ª depende de outro fator externo. Então a primeira é ele ser justo. Quer ser justo. É crente a Deus, crente a regra, respeitoso. Então ele já ganha uma estrelinha de herói. Crente a Deus. Segundo, é na sua família. Todo dia que ele sai em casa de sua família, para a família, o policial já é um herói. Entendeu? Então já ganha outra estrelinha dele. A terceira é perante seus pares. Se ele for um bom policial, se ele for companheiro, se ele for disciplinado, honrado, ele já ganha a terceira estrelinha do policial. Entendeu? E para fechar, o herói pleno, a sociedade. É o mais difícil, cara. Você ser herói perante a sociedade é o grande desafio de todo policial, porque, meu irmão, você faz todo dia, mas se você errar um dia, você destrói tudo que você fez passar. Então, assim, é um zelo na sua imagem, é um zelo no dia a dia, o tamanho do mundo, entendeu? Então, assim, para você ser o herói pleno, você vai ter que ter essa estrela da sociedade. Essa é a mais difícil, meu irmão. É a mais difícil. Que a sociedade, às vezes, ela é cruel, né? Ela é cruel. Tem mais uma? A última, para nós fechar. Tem mais 2. Tem mais 2? Pode arrochar. Pergunta ao major como é lidar com a pressão de cuidar de homens, pais de família que arriscam sua vida todos os dias. Ixi, Maria, essa foi pesada, essa foi intensa. Pressão de lidar com... Rapaz, eu gosto muito de dizer essa frase, né? Diferente do exército, que é o combate de guerra, tal, que a gente vai pra guerra lá, o cara vai ter que tomar aquele ponto lá, o comandante ele pensa, não, se a gente perder a metade, mas tomar aquele ponto, tá, a missão foi cumprida. Na polícia não. A polícia pensa assim, se a gente for para um combate, se eu matar 100 bandidos, se morrer um policial para mim, foi um desastre, meu irmão. Um desastre. Não ganhou nada, melhor deixar os bandidos fugir, os 100. E os meus policiais estão vivos. Porque, meu irmão, a gente tem uma família por trás da gente, entendeu? A gente tem que ter esse zelo no policial, entendeu? Então eu digo, desde o zelo do dia a dia, do saúde mental do policial, ao zelo de mandar o cara para uma missão que não é viável, entendeu? Então a gente tem que pensar, rapaz, tem uma ocorrência, acontece isso, tem uma ocorrência, e eu dizer, não, segura aí. E às vezes o policial ele quer ir na vontade de resolver e tal, e de cobrar um colete do policial, chegar num quartel, ver um policial sem colete e dizer, bota seu colete, viu? Entendeu? O cara na hora ele acha ruim, mas o que eu tô pensando, o quê? Meu amigo, se tu levar um tiro, tá entendendo? Ei, vai 2, não, vai 2 não, vai 3 na guarnição. Entendeu? Então, assim, a gente se preocupa muito com isso, entendeu? Como eu falei antes, meu irmão, perder um policial, nossa, pode matar 1000 bandidos, bicho. Perder um policial pra mim foi um desastre. Tem muita gente ali por trás da farda, tá humano, né? Não, é um robô. Não, com certeza, um pai de família, que chora, entendeu? Que ri, entendeu? Que tem seus pesadelos, tem seus sonhos, entendeu? Então ali o cara não tá ali pra morrer, meu irmão. Por favor, né, bicho? Ninguém tá ali pra morrer, entendeu? Todo mundo tá ali pra servir a sociedade, sim. Proteger a sociedade, sim. Agora ninguém está para sacrificar a sua vida, meu irmão. Primeiro é a nossa família, a verdade seja dita, entendeu? Querendo ou não, no fundo é uma profissão. É uma profissão. A gente quer voltar para casa igual a todo mundo. Igual a todo mundo. Com certeza. Entendeu? Ninguém é diferente. Ninguém aqui é super-herói, não, né? Filme de quadrinho e a gente só tem uma vida, né? Igual videogame, né? Que o cara dá o game over, o cara continua. Restart, começa de novo. Não, zerou o jogo, meu amigo. É só uma vida e a zero, né? É só a alma. Bateu, acabou-se. E aí, mais uma? Mais 2 aqui, bem interessantes. Mande. Major, na sua experiência como oficial, qual o maior desafio hoje para tornar a atuação da Polícia Militar da Paraíba não apenas eficiente no combate ao crime, mas também mais próximo e respeitado? Rapaz, assim, a Polícia Militar ela já evoluiu muito na parte de respeito à sociedade, meu irmão. A gente vê aí, antigamente,
a gente via muito caso de abuso de autoridade e hoje a gente não vê, quase não vê. Vai na corregedoria daquela lei, quase não tem problemas de abuso, abuso, entendeu? De abuso policial, de agressão policiais. Mas assim, um desafio, eu vou contar da Paraíba, né? Eu acho que é interessante, Luiz Carlos, às vezes a mídia, a mídia nacional, como temos o contato com a mídia nacional, às vezes a gente absorve problemas que não é realidade do estado da Paraíba. Vale salientar isso, entendeu? O estado da Paraíba é um estado organizado. Como é que eu vejo isso? A criminalidade da Paraíba. A Paraíba é um estado pequeno. Então, assim, os outros estados que são mais desenvolvidos, a criminalidade também desenvolveu mais rápido, junto com a urbanização. A Paraíba, por ser um estado menor, a criminalidade acabou sendo menor, entendeu? Então, mas na parte de segurança pública, de equipamento, de treinamento, a Polícia Militar está no nível de todas as nacionais, entendeu? Então, assim, o fato da Polícia Militar, de a criminalidade ser menor e a Polícia Militar ter evoluído igual aos outros, a gente conseguiu se antecipar a certas problemáticas de segurança pública. Como, pronto, você tem uma noção, eu estou criando lá na região de Iraúna uma patrulha da divisa. O que é isso? O que acontece? Os bandidos do Ceará e do Rio Grande do Norte vêm para Paraíba fazer assalto. E normalmente a divisa dos estados são áreas rurais. Entendeu? Aí é uma área que passa pouca polícia, entendeu? A guarnição são poucas, mas fica mais na cidade. Então, assim, a gente via muito isso, que os bandidos adentravam para fazer assalto na área rural, tá entendendo? Então, criamos essa patrulha, meu irmão, você tem uma noção, a população ficou feliz de um jeito, entendeu? Traz segurança, né, para a população, para a cidade. Nas casinhas dos sítios, o povo faz, meu amigo, eu nunca vi tanta polícia na minha vida. Entendeu? Então, assim, e espanta. O bandido não quer mais vir para Paraíba, porque ele vê a Paraíba mais estruturada, mais organizada. Então, assim, temos um estado, entendeu? Temos um estado que está com a polícia organizada, entendeu? Eu não quero pecar de dizer, mas eu vou afirmar de forma o que eu acho. Eu acho que a Polícia Paraíba é a mais preparada do Nordeste. Não vou comparar com a do Sul, porque é mais complicado por estrutura, por antiguidade, mas na Paraíba, as pouco conheço, posso dizer que a Paraíba é o estado mais organizado, a polícia mais organizada. São preparados. Bem preparada, é diferenciado, Luiz Carlos. É diferente. Não estou dizendo que outras polícias são boas, não. São boas. A Polícia Ceará muito boa, Pernambuco muito boa, Rio Grande do Norte muito boa, a Polícia da Bahia muito boa. Mas eu posso dizer, de caso pensado e vivido, que a Polícia Militar está em outro nível na Paraíba. E porque, às vezes, infelizmente, temos essa síndrome do cachorro vira-lata. E eu digo a vocês que não é a verdade. A Polícia Paraíba está preparada para tudo. E outra coisa, os bandidos vêm para Paraíba porque não é sem futuro. Entendeu, Luciano? Não é porque a Paraíba não tem o que roubar, não tem o que traficar. Não é isso. É porque é mais difícil. Se vir, vai ser pego, vai ser preso. Então o bandido, ele bota na balança. Ele pensa, ele não é. O bandido é burro. O bandido é um comerciante, ele é uma forma de... Entendeu? Ele pensa, rapaz, essa área aqui tem mais comércio para mim. Essa não, então não vai vir para Paraíba. Se tem a polícia, porque da mesma forma que a gente consegue transmitir a sensação de segurança para a população, conseguimos também transmitir a sensação de cobrança para o bandido. Mesma coisa. E ele, mais que ele vê na rede social, viatura rodando, a polícia prendendo, ele pensa, rapaz... O trabalho sendo bem feito. Aí tá arrochado. Eu não vou para aí, não. Entendeu? Então, assim, tem esse trabalho. Então, assim, eu digo que a Polícia Paraíba, hoje, ela está quebrando barreiras que muitos não acreditavam que quebraria. E temos bons tempos. A verdade é essa. Amém. Para finalizar, Qual é a outra? dentro da PM existe de fato a hierarquia ou tem alguns policiais que têm problema de seguir? Isso é, hein? Esse cara quer me botar essa pergunta quer me botar. Essa é boa, essa pergunta é boa. Essa aí, foi um nível, não foi subindo o nível, foi a dificuldade. Foi. Aí começou com o nível 1, aí foi até agora foi 100, o nível 100. Rapaz, é o seguinte... Olha, eu falo sem papas na língua, viu? né? Tá certo. Rapaz, é o seguinte, como eu falei antes, o policial, ele não nasce da farda, né? Ele é uma pessoa que vem da sociedade. Então, assim, eu gosto muito de dizer isso. Irmão, se você participar do curso de formação, qualquer curso de formação, só prega legalidade e respeito. Legalidade e respeito. E disciplina. Entendeu? Então, assim, no curso de formação, você não vai aprender a ser um mau policial.
quando cabe o mal policial, ele já vem de fora. Acho que é caráter, né? É caráter, entendeu? Então ele entra com caráter ruim, ele tem aquela pressão ali, que às vezes ele consegue se estabilizar, mudar ou se moldar dentro da corporação, pela cobrança da corporação e a cobrança do companheiro, viu? Porque eu gosto sempre de dizer isso, meu irmão, eu nunca vi lugar para ter tanta gente de bem quanto a Polícia Militar. Entendeu? Então, ao contrário do que muitos dizem, Polícia Militar é a concentração de mais cidadão de bem que eu conheço, meu irmão. Entendeu? Pessoas honestas, respeitadas, que doam sua vida pela população, entendeu? Então, assim, existem pessoas que trazem essa falta de caráter de fora e realmente quando ele entra numa... Porque a hierarquia começa dentro de casa mesmo. O filho respeita o pai, o filho respeita a mãe, o filho vai respeitar um tio, vai respeitar um avô. Então, se você já na sua casa, você não teve essa educação, não teve esse contato com a disciplina, com a hierarquia, mas você vai chegar no trabalho e vai ter isso, entendeu? Você vai aguentar ser cobrado, ser disciplinado. Então, assim, eu acho que essa questão de caráter disciplinado dos policiais que não respeitam ou não querem respeitar, porque dentro da polícia ele querer uma coisa, ele poder é outra, entendeu? Porque se ele não quer respeitar a disciplina, ele vai ser punido. Existem métodos de punição, entendeu? Mas é ruim para quem pune e é ruim para quem quer punido. O objetivo não é esse. O objetivo é trabalhar com sintonia, né? Harmonia, em perfeita harmonia. Mas acontece, sim. Mas tem, não é isolado, né? Eu fiz essa enrolada todinha para dizer isso, né, Luiz Carlos? Para dizer que realmente existe policiais que realmente não se adequam à hierarquia e disciplina, não. Entendeu? Que dá um trabalhozinho, mas quem sofre mais é ele. Eu vou dizer, você quando chega no lugar e você entende a regra do lugar e consegue conviver com aquilo ali, você é mais harmônico, entendeu? É mais prazeroso, é mais pacífico. Você chega num lugar que você não consegue conectar com a harmonia do local, com a disciplina do local, quem vai sofrer é você. Então, tu já trabalhou com um policial? Assim. Só que acontece, bicho. Porque assim, minha função nossa é essa, função de chefia. Verdade seja dita, né? É a função de chefia. Assim, o que eu quero dizer assim, às vezes, teve um. Indisciplinado. Sim. Já tive. Às vezes queria não, comparar, acontece, mas eu sempre fui um cara. Sempre fui um cara muito, bicho, boa vizinhança, digamos assim. Né? Eu sempre fui muito boa vizinhança. Apaziguador, né? Pode ser. Eu sou apaziguador. E outra coisa, com essa experiência agora de comando, que realmente eu estava à frente do comando, eu aprendi o seguinte, que nada é pessoal, tudo é profissional. Quando o cara vem falar uma coisa, eu falei, senta aí mesmo. Ó, tá vendo essa lista aqui? Pronto, eu tenho que escalar, eu preciso de 4 homens nessa festa aqui. Pronto, você é o quarto da vez, pô. Entendeu? Depois de você vai vir o quinto, sexto, todo vai ser escalado. Eu não tô olhando, eu não tô escalando você, tô escalando o soldado você, entendeu? Então não é nada pessoal, meu irmão. Eu não passo o dia em casa pensando em prejudicar você e... Não. Eu tenho que executar minha função como comandante. Eu tenho que praticar, botar o pessoal na rua, botar efetivo. Então minha função é essa, entendeu? Então não é nada pessoal, meu irmão, entendeu? Não é nada pessoal, é a cobrança. Eu sou cobrado, então vou cobrar, entendeu? Então eu não levo para o lado pessoal e tento, às vezes, o subordinado, ele entender isso, porque às vezes o cara acha que o major está perseguindo ele, que eu tenho alguma coisa contra o cara, e não tenho, meu irmão, não tenho. Entendeu? Lógico que aí tem que trabalhar com justiça, entendeu? Se você não está de acordo com o padrão de todo mundo, entendeu? E está fazendo coisa errada, você vai ser punido. Mas quem está, o erro não foi meu, não, o erro é seu, entendeu? E eu não vou tratar você está exercendo o seu trabalho, né? Exatamente, minha função é essa também. Com certeza. Tá entendendo? Acabou, né? As perguntas? Elton, agora vamos falar de... Vamos entrar mais pessoal agora. Queria que vocês falassem pro pessoal, assim, quem é Deus para você? Rapaz, pergunta profunda, mas ao mesmo tempo fácil. Eu creio, Luiz Carlos, em que a vida é uma harmonia, né? Entendeu? Então eu acho que a parte espiritual ela é uma coisa muito que lhe dá sustentabilidade, entendeu? Vemos pessoas financeiramente bem, entendeu? Fisicamente bem, mas frágeis, com problemas mentais, querendo se suicidar. Então, assim, quando eu vejo esses cenários, eu percebo que é o fortalecimento espiritual que falta em nós. Então, assim, ninguém vai conseguir ser pleno sem a parte espiritual, entendeu? A parte espiritual. Eu divido minha vida assim em 3 experiências. Eu acho que com meus 20 anos eu tive a oportunidade de passar no CFO, digamos que foi minha parte profissional, minha conquista profissional com 20 anos. Com 30 foi a época que eu casei, foi minha parte familiar.
E com 40 anos agora, eu estou muito ligado à parte espiritual. Entendeu? Mais conectado, né? Eu tô mais conectado com essa parte espiritual. E assim, meu irmão, os problemas não são mais problemas. Entendeu? Não existe mais problemas quando você é conectado com Deus, com o Espírito Santo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Quando você começa a ler a palavra, começa a acompanhar a palavra, quando você tem essa experiência, Tudo muda. Não, tudo fica fácil. Tudo fácil. Entendeu? Fica mais fácil. Não é que a vida é fácil, não estou dizendo isso. Mas as coisas ficam mais fáceis. Entendeu? Eu gosto muito de uma frase, entendeu? Que eu até falei para você, né? Que até é muito vinculada a Nietzsche, né? Que foram chamados de loucos por aqueles que não ouviam a música. Não, foram chamados de loucos os que dançavam, pelos que não ouviam a música. O que quer dizer isso? Que quem não vê a fé não vai entender, porque você todo dia se ajoelha e ora, porque você dá graças. Enquanto você não ouve a música, você não vai entender. Você acha que é loucura. Entendeu? Você condena, na verdade você chama louco. Acha tudo doido aí, tudo louco. Entendeu? É porque você não está ouvindo a música. Quando você começa a ouvir a música, meu irmão, aí faz sentido a fé. Entendeu? Então, assim, a fé é isso. A fé é realmente se dedicar à música. A fé é o nosso combustível, né? É o combustível. E assim, muita gente pensa que fé sem ação, fé, às vezes fé sem crer, só você falar da boca para fora, não é fé, né? E assim, você falou muito assim que, resumiu tudo, né? Que o norte é Deus na nossa vida, sempre você hoje como pai de família, eu creio que você sempre sai de casa, agradece a Deus, pede a Deus para ter um dia tranquilo, né? É o que eu peço, né? Eu entrego meu primeiro pé, quando eu levanto da minha cama, eu dou graças e agradeço e entrego nas mãos dele. E assim, eu fico muito feliz de estar ouvindo isso seu, que assim, eu acho que você com hoje 40 anos, 41. ou mais, 41, né? Eu não tenho dúvida que você está vivendo o melhor momento da sua vida. Tô. Um ápice. Porque assim, eu também demorei para enxergar isso, mas quando eu enxerguei é uma virada de chave, tá? A virada de chave. E é como você disse, o problema não é mais problema, né? Quando a gente tem o destino certo, tem aquele norte, independente das vozes que sempre vai ter e sempre tem. Vai ter, até porque é complicado humano. Quando o humano vê você... a bondade e a felicidade. Por isso Jesus foi crucificado, nos casos, porque era insuportável ver um homem zeloso, para mim, que não sou zeloso, entendeu? Que eu não sou bom. Porque quando a pessoa é muito boa e o outro lado da pessoa é ruim, aquilo é como se fosse uma... Incomoda, né? Incomoda, porque aquilo faz o véu. Rapaz, como ele consegue ser tão bom? Entendeu? E eu não consigo. Nessa circunstância, né? É como se fosse uma acusação. Então, por isso que muitas vezes, por isso que crucificaram Jesus. Porque eles não conseguiam compreender a música. Eles não conseguiam compreender porque Jesus era tão bom e eles não conseguiam. Porque, na verdade, no coração deles, eles sabiam que eles eram hipócritas. E assim, foi como Jesus diz, né? Os próprios fariseus que tinha que acontecer, mas partiram dele, né? Foi. E você vê, naquele tempo, eram os doutores da lei e Jesus olhava e disse, hipócritas, sepulcros caiados, né? Você vê como é. E ele disse, né? Se crucificar a mim, imagina vocês. Ele diz lá, se crucificar a mim, imagina vocês. Então vocês esperem também, vão ser acusados. No momento que a gente começa a pregar a palavra de Deus. E irmão, uma coisa que é muito bonita a palavra de Deus é que quando você começa a ter experiência com a palavra de Deus, você é como se fosse um cálice que começa a transbordar. Você não quer guardar só para você. Você quer falar para os outros, quer espalhar, o povo sentir o que você sente. Com certeza. Entendeu? É assim, e às vezes, muitas pessoas não absorvem, acham que você está se exibindo, acham que você está sendo, você não quer o bem realmente, como você está sendo falso. falso. Como eu disse, sempre vai ter as vozes, né? Mas assim, é o ID e é o que eu hoje, esse projeto aqui também, esse podcast aqui é para falar, para falar da palavra dele, do que ele fez na minha vida e através da minha vida. Eu sei que Deus tem um plano para esses dias, né, eu falei uma frase, eu ouvi uma frase muito forte que ficou marcando para mim, né? Diz assim, Deus não tem nada para você. A frase é tipo assim, né? Deus não tem nada para você. Deus não preparou nada para você. Não, Deus não vai preparar nada para você. Aí depois, né, diz assim, Deus já preparou desde quando você ainda nem nasceu. No ventre da sua mãe, Deus já tinha preparado. Né? Projeto. Aí, Mas, pode falar. Eu gosto muito de falar isso também, que eu vi até uma frasezinha que não se cobre muito, né?
Se você criança lhe visse hoje, teria orgulho de você mesmo? Entendeu? Eu até falo isso para minha esposa, que assim, eu acho que eu criança, me vendo hoje, ia ser fã de mim mesmo, entendeu? Assim, com modéstia para dizer. Isso é bom. Ia ser fã, ia olhar e dizer assim, eu acho que ele ia olhar assim, Maria, virou major, meu irmão, ver essa moral todinha, criança humildezinha, que minha família, eu vim em família humilde. Graças a Deus construímos, né, não, Érica? Construímos uma família muito bonita, assim, meus filhos vão ter oportunidades que eu não tive, entendeu? Mas assim, primeiro, salvar a alma deles. Acho que a primeira missão de todo pai é catequizar os filhos e salvar a alma deles, que é a principal. E baseado nisso... Mostrar o caminho, né? Luiz Carlos, se você tiver fé em Deus e acreditar na palavra, vai dar certo. Não tem como dar errado, não. Já deu. Então, quando você seguir em salvar a alma dos seus filhos, eles vão dar certo. Tá entendendo? Então, assim, eu nunca imaginei que Deus tinha um plano tão bom para mim na minha vida, entendeu? Nos meus dias melhores de criança, eu não achava que eu estaria onde eu estou hoje, entendeu? Então, assim, eu sou um homem realizado com o que eu vivo, entendeu? E graças a Deus, e eu gosto de dizer essas coisas e estou tentando melhorar cada vez mais, porque eu sou muito falho. Com entendeu? certeza. Eu tenho muitas falhas e estou dizendo que eu estou falando sobre Deus porque eu preciso melhorar. Com certeza. Tá Constante, né? É constante. A gente não é só falar de Deus hoje, não é só seguir hoje, mas é um dia após o outro, né? Isso. Eu tenho uma frase para mim que eu falo para todo mundo que eu conheço. Digo assim, cada amanhecer é uma nova oportunidade que Deus lhe deu. É verdade. Para você fazer tudo diferente. Eu tenho isso aí, assim, eu sempre passo. Uma pessoa que, às vezes, como essa conversa começou na cadeira do barbeiro, né? Que eu digo pro pessoal que o barbeiro não é só cortar cabelo, né? É psicólogo, é terapeuta e... Fofoqueiro. Não, que é isso, fofoqueiro não, né? Com responsabilidade, né? Aí, e sempre eu falo assim, sempre já, assim, muitas histórias assim, se for contar também aqui do que já falaram pra mim, né? E assim, eu tento ajudar, tento dar um norte de alguma forma. Sei que, assim, pelo pouco de experiência que eu tenho, mas sempre vou aconselhando, diante da palavra, diante do que eu acredito. Você mais que ninguém, que é uma pessoa que trabalha com serviço, você vê, bicho, como tem pessoas que passam problemas e ninguém ouve. Às vezes é uma terapia pro cara aqui. Com certeza. É uma terapia, é verdade. Entendeu? É uma terapia. Eu percebo, às vezes, eu com um policial, que é mais complicado, mas eu percebo que pessoas às vezes chamam o policial para desabafar. Entendeu? Tá passando um problema com o filho, uma coisa, às vezes não quer que a gente resolva, quer que a gente dê uma palavra. Entendeu? Então, assim, realmente quando a gente tem Deus, a gente acaba transbordando a taça para ajudar as pessoas também. A gente não quer só que pare só em nós, né? A gente quer que... Não. A gente acaba sendo um farol para guiar outras pessoas. Não tem sentido guardar isso para si, não. Resposta rápida. Bandido bom é? Bandido preso. Isso aí, garoto. Isso aí. Nós já estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Umas respostas rápidas para a gente. Um livro. Um livro é O Segredo da Mente Milionária. É esse aí que eu tô lendo. É bom, não? É bom. Mas foi coincidência. É bom. É bom. Não. É esse aqui no caso, você tá dizendo, né? Não, mas é o outro que eu tô lendo. Um filme. Um filme... Ixi, Maria, tem muitos, bicho. Tem muitos. Não, um que ele resume. Senhor dos Anéis. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Eu sou fã, muito fã de Tolkien. Até pela metodologia do que ele criou ali. Entendeu? Desde a infância eu tive contato, eu gostava muito de RPGs, entendeu? Gostava muito de RPG, Dungeons & Dragons, e eu sei que aqui teve tudo, bebeu daquela água ali de Tolkien, né? Com certeza. Eu gosto muito. Quando o filme ali, quando foi o primeiro filme que eu assisti no cinema ali, A Sociedade do Anel, eu fiz, não acredito nisso não. Que conseguiram fazer um filme desse jeito, não. Hoje parece uma besteira, mas na época, quando foi lançado o filme, era coisa do outro mundo aquilo ali, era irreal ali. Ele ganhou 11 Oscars, né? 11 Oscars, vocês que já... E muita gente não sabe, mas o Major aqui é nerd, né? Sou nerd. Hoje é assumido nerd? Eu sou assumido nerd hoje, Gosto de mangá, gosto de anime, sou fã de jogos de videogame. Muita gente, né? Conversamos muito sobre jogos aqui. É muito bom. Séries, filmes, né? Séries, filmes, gosto muito e gosto mesmo. Eu sou dessa galera. Um projeto novo. Rapaz, um projeto novo, eu tô bicho, eu tô com um projeto, a gente tá construindo, vai construir, inclusive já tem a verba conseguida por meio do deputado Gilberto Silva, construir a companhia de Uiraúna. Uma companhia moderna, que atende a... No caso lá já tem? Não, hoje é uma casa alugada, adaptada, entendeu? Mas não é o que eu acho que a Polícia Militar merece. Então a gente tá com esse projeto, inclusive já foi doado o terreno. É uma parceria Prefeitura do Iraúna, agradecer até a prefeita Leninha, né?
que realmente está dando esse apoio, Prefeitura de Uraúna, Governo do Estado, entendeu? E uma iniciativa privada que doou o terreno para a Polícia Militar, um terreno muito grande, gigante, uma área também no mundo, um lugar bem localizado. Então, assim, é um projeto que meu irmão, eu gosto muito de dizer que eu não sou comandante, eu estou comandante, entendeu? Eu tenho prazer nesse projeto, mas eu quero deixar lá minha semente plantada e quem venha outro e regue aquela semente, e venha outro, regue a árvore, a muda, e a árvore cresça, processo, dê frutos, sim, entendeu? Então o nosso objetivo é esse. Se eu passar por um lugar e eu não fizer a diferença, não tem significado. Então onde eu passei, eu tentei fazer isso, deixar alguma coisa plantada lá, que mesmo que eu não dê prosseguimento, mas que venha outro e consiga tocar, entendeu? Então eu estou comandante, não sou comandante. Entendeu? Estou muito satisfeito com a cidade de Iraúna, muito satisfeito com o comando lá, muito satisfeito com a tropa, então, meu irmão. O Iraúna ali caiu bem. Caiu bem, bicho. Foi um plano de Deus. Deus fez. Precisando. Eu acho que às vezes eu pedia uma oportunidade, uma coisa, e Deus fez. Tenha calma, filho. Tem uma coisa boa para você ali. Às vezes, e foi a verdade. Eu tenho uma coisa sua cara ali. Às vezes a gente mete os pés pelas mãos, né? Isso, Luiz Carlos. Foi uma coisa tão automática, porque encaixou tão bem aquele momento da minha vida, a oportunidade e tudo, que, bicho, eu agradeço só a Deus. Entendeu? Não, lógico que teve pessoas que me ajudaram, que me apoiaram. Agradeço muito ao Coronel Hugo, que é um amigo meu, que me deu a oportunidade, foi quem me indicou lá para o Iraúna na época, comandar, entendeu? Ela acreditou em mim, entendeu? Muitos não acreditaram, mas ela acreditou. Disse, vá lá, negão, faça seu nome. E hoje ele disse, eu não disse que você é capaz de fazer? Faz teu nome. Faz teu nome, negão. Conselhos para quem quer seguir carreira. Rapaz, primeiramente, eu acho o seguinte, quem quer que se carreira da polícia tem que saber se tem perfil, eu acho, entendeu? É um trabalho diferenciado da vida civil, é outro mundo, a polícia, então tenha cuidado para você não comprar o ingresso errado, entendeu? Analise se você quer mesmo na sua vida, se você tem perfil, você vai abdicar de momentos de Dia dos Pais, Dia da Mãe, de Natal, Réveillon, mas eu digo uma coisa, não tem profissão mais honrada que a Polícia Militar. Entendeu? Para quem tem prazer, quem gosta da Polícia Militar, meu irmão, é uma honra estar nela, entendeu? Eu digo a você que é um servir, né? É um servir, é proteger, é você ser reconhecido muitas vezes. É você não ser reconhecido, mas você saber que você fez por você. É você sair de casa, não, eu estou fazendo certo. Então, independente de ser reconhecido ou não, você ter a certeza de fazer o certo. Mas se você chegar para a polícia e querer... não tem como não ser soldado na polícia. Você tem que ser polícia. Você entra na polícia, eu sou major, mas eu sou soldado de vez em quando. Entendeu? Eu sou contundente. De vez em quando eu estou no sol lá, de vez em quando eu estou na chuva. Entendeu? Não tem isso, eu vou ser um major, não quer dizer que eu vou ficar no escritório, no ar-condicionado. Não, às vezes o major tem que ser soldado. Entendeu? Então, imagina um soldado. Se o major tem que ser soldado, muitas vezes, imagina um soldado. Então, não adianta você querer ir para a polícia, achar que vai ficar trancado numa sala, no ar-condicionado, vai ser secretário, não vai. O trabalho da polícia é esse, é um trabalho contundente, é um trabalho difícil, entendeu? Mas que se você tiver honra e você querer isso, é um prazer, entendeu? É um prazer passar, tem dia, meu irmão, que ele passa 24 horas na viatura, é divertido, é divertido, então você está entendendo? Sim. Que por isso que pra mim não é trabalho, pô, entendeu? Se eu amo, não é um você trabalho. Você falou agora, é tipo eu, cortar cabelo, pra mim também... Entendeu? Se você escolhe a profissão, então assim, mas assim... Concordo com você. Se você não gosta, como é que você vai ser um barbeiro sem gostar de pessoas, meu irmão? Sim. Sem gostar de conversar, não vai caber. Pô. Não a luva não vai entrar. Não bate, né? Não bate. Então, assim, eu digo porque para quem quer a carreira da polícia, tenha essa na sua ideia. Você não vai poder andar em todo lugar, você não vai poder andar com qualquer pessoa, entendeu? Então, você vai ter que ser um exemplo à sociedade. Tudo que você fizer de errado, vão dizer, foi o soldado fulano, foi o major ciclano. Entendeu? E você vai ter que ter, o serviço é rústico da polícia. No dia a dia é rústico, sim. Você tem que ter um pouquinho de rusticidade. E tem que ser, né? Tem que ser. Porque senão vai ser um martírio para você. Então não adianta você passar 35 anos um policial. Entrar hoje, ele vai passar 35 anos na profissão para se aposentar. Você vai passar 35 anos frustrado? Não, né? Então é melhor passar 35 anos bem feliz, né? Entendeu? Sim. Então, eu acho isso. Isso aí. Estamos chegando ao final aqui. Queria agradecer quem acompanha até o fim. Esse aqui é o primeiro de muitos. Agradecer ao Major Elton aqui pelo convite. E pelo final, faça uma mensagem finalizando. Mensagem de agradecimento. Pode falar à vontade. O microfone está aberto.
Rapaz, quero agradecer, né, Luiz Carlos, pela oportunidade, entendeu? Assim, esse projeto seu, meu irmão, eu creio que vai ser um projeto que vai crescer muito. É o primeiro de muitos, entendeu? Desculpem os erros, entendeu? E os acertos nossos, entendeu? Do dia a dia. Temos tentado ser pessoas melhores, profissionais melhores, né, Luiz Carlos? E essa oportunidade aqui de mostrar nosso trabalho, contar nossa história é importante, porque isso aí conecta. E uma coisa que eu gosto de dizer muito, toda a oportunidade de apresentar, de um policial, algum agente de segurança, falar sobre sua profissão, falar sobre sua pessoa, isso você, hoje, você sabe o que você fez aqui, Luiz Carlos? Você contribuiu com a segurança pública do estado da Paraíba. Sabe disso? Você me trazer aqui, eu falar sobre polícia, falar sobre a minha polícia, falar sobre melhoria, falar sobre ocorrências policiais, falar sobre a polícia em si, falar sobre melhoramento de segurança da população, isso dá credibilidade ao policial, que sou eu, mas eu estou representando também uma instituição. Então isso que estamos fazendo aqui também é segurança pública. Isso aqui quando alguém que não gosta da polícia ou que quer um bandido, ele vê uma coisa dessa e faz, bicho, a polícia é preparada, meu irmão. A polícia os cabos são inteligentes. Porque pensa que é um monte de pessoas sem cérebro dentro dela. Fala, não, meu irmão. Tem pessoas inteligentes, preparadas, responsáveis, entendeu? Compromissadas, entendeu? Então, o que você fez hoje aqui é segurança pública. Quando eu vou na rádio, quando eu falo em algum lugar, eu sempre gosto de dizer isso. Então, hoje você praticou segurança pública aqui, entendeu? Então, eu agradeço pela oportunidade de você. Eu estou falando sobre a Polícia Militar, estou falando sobre a segurança pública e diga à sociedade que contem com a polícia, ajude a polícia, tenham confiança na Polícia Militar. São pessoas honradas, guerreiros, entendeu? Honrados. E a farda para nós, entendeu? É um manto sagrado, entendeu? É um manto sagrado. Então, eu confio na Polícia Militar da Paraíba e estamos juntos. Isso aí, isso aí. Galera, quero agradecer. Estamos encerrando aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, como já falei, né? E que seja o primeiro de muitos, você esteja mais outras vezes aqui. E vamos continuar agora que todo sábado vai ter um convidado, a gente vai tratar de temas, vai ser uma conversa boa, uma conversa bacana. A gente vai trazer vários empresários de várias áreas para a gente conversar sobre, sempre trazendo clareza, sempre trazendo responsabilidade do que a gente está falando. E hoje aqui foi uma realização de um projeto, como eu disse, teve desde 2024, eu já vinha com esse pensamento, já vim estudando isso aí, e pouquinho em pouquinho fui estudando, vim, e hoje estou realizando esse sonho, e graças a Deus está dando tudo certo, e só temos a crescer. Viu? Só agradeço a todos, e acompanhem, se inscrevam no canal no YouTube, Chicos Podcast, aí esquecendo, Começa, fala do canal. Chicos Podcast, o like, inscreva o like e o like. Se inscreva no canal e o sininho. E o sininho, viu? Pra gente chegar aí aos 1000 inscritos pra começar a bombar. Bombar. Já bombou, né? Já bombou. Isso aí. E tchau. Valeu, um abraço. Valeu. Show?